Olá, fisioterapeutas. Olá, futuros fisioterapeutas, alunos e alunas de fisioterapia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Vocês já nos conhecem, sabem que recebemos aqui grandes nomes da fisioterapia brasileira para que vocês possam se inspirar e conhecer as histórias dessas pessoas e os caminhos que elas trilharam para chegar ao ponto que elas estão hoje e para você também, talvez, aprender um pouquinho com elas, né, e ver quais foram as decisões que elas tomaram ao longo da vida que as levaram tão longe. Quem fala aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, sou professor na Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e tenho também uma página relacionada a investimentos para profissionais da saúde. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, fique à vontade para me seguir. Hoje a gente vai receber um super convidado, a Cibele já vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar o nosso episódio, que, como sempre, vai agregar em muito na sua vida. Vamos lá, Ci, dê as boas-vindas aí para o nosso público. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Fisioverso, e como sempre, a gente trazendo pessoas que, como o João bem falou, a gente tem certeza que vão contribuir muito para a vida de vocês, né, para a vida de quem está começando nessa profissão que nós escolhemos, e até para as pessoas que já estão ali de longa data. E hoje é um episódio super especial. Claro que nós, enquanto professores também, né, João, a gente é suspeito para falar, mas é alguém que seguiu uma carreira talvez muito parecida com a nossa, uma pessoa que eu tive, né, o prazer de conhecer e conviver num momento também muito, né, muito importante aí da minha carreira profissional. Mas aqui quem fala é a Cibele Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional. Né, como vocês bem sabem, eu tenho uma atuação muito específica dentro da fisioterapia, trabalho muito com a parte de neuromodulação, né, tenho todo um estudo voltado para a dor neuropática, que hoje é algo que eu tenho me dedicado bastante também, mas dividindo tudo isso entre, né, docência, cursos, associação, enfim, e a gente vai se virando como pode. Mas eu tenho a honra de trazer, então, aqui para o palco do Fisioverso hoje o Dr. Rafael Barbosa, mas antes do Rafael entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Rafael. Como é que você está? Tudo bem por aí? Tudo certo. Aqui tudo tranquilo, friozinho, né? Mas tudo tranquilo, um prazer estar com vocês, né? A gente acompanha o podcast de vocês nas mídias, né? Uma honra estar aqui, né? Teve um casal que é amigo muito próximo nosso, né? Elaine e Rinaldo Guirro, que participou com vocês ali, que a gente acompanhou. O professor Nivaldo também, né? Que é um parceiro nosso também ali na Brafito. A gente tem algumas afinidades em relação à pesquisa, então é uma honra estar com vocês nesse dia. Seja bem-vindo, Rafael. Para nós é uma super honra tê-lo, né, aqui com a gente também, e como a gente falou, assim, é uma conversa, um momento até de descontração, né, mas um momento de descontração que tem um objetivo muito específico, que é mostrar para todo mundo, né, o multiverso da fisioterapia, como a gente tem tantos caminhos a trilhar dentro da fisioterapia, e como a gente pode, dentro desses caminhos que a gente escolhe, e às vezes escolhem a gente, né? Às vezes a gente se depara, meu Deus, como é que eu vim parar aqui, né? Mas como a gente pode fazer muita coisa diferente, e esse é o nosso propósito. Mas antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho para, né, para todo mundo que está ouvindo, quem é o Rafael? Bom, uma pergunta profunda, né? Mas difícil, né? Sim. Bom, sou paulista, nascido em Campinas, né? Pouco mais de 40 anos atrás, né? E a fisioterapia surge em algum momento da minha vida ali, a gente às vezes fica pensando, o que nos levou, né, a entrar nesse mundo que é a fisioterapia, né? E acho que foram alguns fatores que acabaram ali, né, levando para esse caminho, né? Então, acho que o fato de gostar sempre da prática esportiva, principalmente ali futebol, acompanhar, né, as questões relacionadas ao futebol, né? Daí um irmão mais velho que foi para esse caminho, né, como profissional de educação física. Então, acho que junto com o boom da fisioterapia, né, vocês
vocês são contemporâneos ali, né? Lembra que no início dos anos 2000 teve aquele boom, né? A FUVEST, concurso com maior relação candidato-vaga, né? Alguns fatores acabaram levando por esse caminho da fisioterapia. E quando a gente para pensar, né, como chegou ali nesse momento, a gente tenta, né, às vezes, falar, não, mas como, né, que a gente acabou, né, escolhendo, né, uma decisão tão difícil, né? E antes a gente tinha essa decisão talvez um pouco mais maduros, né? Então hoje a gente pega alunos nossos entrando na universidade com 17 anos, né? A grande maioria, né? Pelo menos Sim. Na nossa época ali na Unesp, boa parte, né? Ou a grande maioria era o contrário, né? A gente fez 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, né? Chegava ali mais maduro. E mesmo assim já era uma decisão, né? Difícil de ser tomada, né? Então a fisioterapia surge talvez por esses fatores, né? Um casamento com afinidade pela musculoesquelética, pela a saúde em si, e ali a gente acaba decidindo por trilhar esse caminho ali, né? E o interessante é isso, né? Porque algumas decisões que a gente toma, né? E na adolescência ali, nessa fase de transição para a vida adulta, às vezes é difícil a gente ter algumas decisões, mas hoje eu admiro o Rafael ali, né, no início dos anos 2000, né, que encarou prestar vestibulares em diferentes regiões, encarou, é lógico, com um apoio muito grande familiar ali, né, nessas questões, e encarar uma universidade a 500 quilômetros de distância, né, então, se a gente lembrar, né, um tempo atrás a gente não tinha essa grande oferta de cursos, principalmente públicos, né, e tanto que em São Paulo a gente tinha 3, né? Era UFSCar, a USP Capital e a Unesp Prudente, né? Então, a gente partiu ali para mais de 500 quilômetros de casa, né? Uma época que também não se transitava tanto assim, né? Sim. E eu admiro esse Rafael ali, né? De 20 e poucos anos atrás, pela coragem também, né? Ter encarado todos esses processos ali. Mas, na verdade, acho que sempre um cara muito comunicador, né, com um grande contato ali, então falando um pouco sobre mim ali, e esse network, essas conversas ali, acho que ajudaram a abrir esse caminho, né, então só essa transição para a vida universitária, eu estudei em colégio público, né, então talvez dentro do colégio ali não tinha essa questão, né, tanto do vestibular, né, da universidade, tanto que muitos amigos da época, né, ficaram ali mesmo por Campinas e tal. E aí eu lembro que eu tinha sido aprovado na PUC Campinas, mas eu tomei a decisão, falei, vou encarar um cursinho, né, para ver o que é esse meio ali, esse caminho em relação, e pensar um pouco também no que caminho a ser seguido, né, e aí é aquele choque de realidade, né, você entrar numa sala de cursinho, 500 pessoas, no primeiro dia aquele calhamaço de livros, né, e ali isso foi legal justamente para entender outras pessoas, outros momentos, né, pessoas 3, 4, 5 anos fazendo aquilo para passar, às vezes, numa coisa específica. Isso me abriu portas ali, me possibilitou ali, né, mesmo nessa grande concorrência que se tinha na época, né, para se passar em universidades públicas de fisioterapia, a gente conseguiu ser aprovado na Unesp, lá em Presidente Prudente. E aí aquela virada de chave, né? Sair de casa, o filho mais novo, né, ia para 500 quilômetros de distância, e isso muda muito bem ali a questão também até de encarar comportamento, né? Você não tem ninguém para cuidar da sua roupa, de, sei lá, ir atrás de comida, então acho que isso foi importante até para essa questão da comunicação também, do social, do networking, que eu acho que é fundamental em qualquer área ali. Eu te confesso que eu não, nesta época, eu não fui tão corajosa. Eu lembro que minha irmã saiu para estudar também, né? Nós, na época, eu já morava em Curitiba, mas quando minha irmã fez vestibular, a gente morava em Maringá, ela foi fazer em Londrina, que é muito pertinho, né? 100 quilômetros. Mas como eu já morava em Curitiba, eu lembro que na minha cabeça era muito claro, assim, eu não vou fazer vestibular fora de Curitiba. Para que eu vou querer morar longe da casa da minha mãe e do meu pai? Na minha cabeça isso não existia. E minha mãe falava, mas faça. E fisioterapia em Curitiba ainda não tinha universidade pública. E eu falava, mãe, mas né, mesmo que eu passe lá na UEL, daí vai ter que pagar lugar para morar. Então, assim, para mim era muito claro, tanto é que a minha inscrição da UEL foi minha mãe que fez. E contra a minha
porque para mim era muito claro, assim, eu vou ficar na casa da minha mãe e do meu pai, eu não preciso sair. Sem dúvida são decisões muito difíceis, né? E sobre essas decisões, né, talvez nessa idade ali de 17, 18, 20 anos, a gente tome uma das principais decisões da nossa vida, que é qual profissão seguir, né? E outra decisão que vai vir provavelmente um pouquinho mais adiante é sobre quem é a pessoa que você vai seguir o resto da vida ao lado também. São decisões importantes que a gente toma na vida e que mudam toda a nossa história, né, Rafael? Então, eu tive uma história parecida com a tua, fui fazer faculdade fora de casa também, e a gente é moleque, né, cara? Não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. Pelo menos na minha época era assim. Eu já vou tentar preparar os meus filhos um pouquinho diferente disso, para que eles cheguem mais preparados nesse momento, se eventualmente forem estudar fora, porque isso é assim, eu tenho filhos pequenos ainda, né? O meu mais velho, ele tem 13 anos, então ainda tem um tempinho aí para ele aprender, mas para não chegar tão cru quanto eu cheguei na época, mas ao mesmo tempo, isso me forjou um pouquinho, que eu tive que aprender, não tinha o que fazer, né? Eu fui mais espertinha que vocês, tive que aprender um pouquinho depois. Viu? Sobre esse negócio de cozinhar, o que a minha esposa mais tira sarro de mim até hoje é que eu não sabia fazer arroz e vendia no mercado um arroz de saquinho. Ele vinha um saquinho com arroz. Eu lembro disso. Você só tacava na água ali e ele fervia e tava tudo certo. Era assim que eu fazia arroz. Então, assim, faz parte, né? Mas isso eu nunca fiz, mesmo saindo bem depois de casa. Que hoje eu cozinho um pouquinho melhor que isso, né? Mas faz parte da vida e das nossas decisões ali. Rafael, então você estudou em Prudente, né? Na Unesp lá, a tua graduação. E depois, Rafael, que você graduou, para que caminho você foi? Você se manteve lá em Prudente? Você voltou para Campinas? O que você tomou de decisões depois de formar? Bom, acho que talvez ali, acho que é um grande diferencial ali, né, no fim da graduação, mas antes disso, ali, acho que só traçar algumas questões relacionadas ainda dentro ali da graduação, que, por exemplo, a área de afinidade. Eu acho que eu tive uma felicidade muito grande de já saber um caminho a seguir ali nesse momento ali universitário, né, isso desde o início. Isso facilitou, talvez, uma maior preparação, ou talvez uma maior captação de conhecimento. Rafael, você falou que até, assim, sempre teve essa afinidade aí pela prática esportiva, então você entrou já gostando da musculoesquelética e saiu tendo certeza que essa era a sua área, é isso? Sim, na verdade, ali, na Unesp, ali a gente tinha, lógico, né, uma questão relacionada a projetos, né, a questão, ainda não havia o programa de mestrado ainda ali, doutorado, né, dentro da Unesp Prudente, mas já tinha alguns professores ali que faziam muito bem ali a questão da pesquisa. E eu lembro ali muito bem, no primeiro ano ali, né, quando a gente começa a conhecer onde a gente está, com quem a gente está ali, que já meio que trilhei um caminho, uma afinidade junto com o grupo ali do professor Rubinho, né, professor Negrão ali da Unesp, e uma coisa que eu comento com meus alunos é isso, né, a felicidade de, né, já ter ali um caminho a ser traçado desde o primeiro ano de faculdade. E um problema que eu vejo, às vezes, vão falar, professor, mas você já gostava da ortopedia, você já gostava ali dessa área mais voltada para a reabilitação, né? E eu falo, sim, né, isso foi importante ali para mim, mas o problema que eu vejo não é aquele aluno que gosta de muitas áreas, que muitos falam, mas eu gosto disso, gosto daquilo outro, né? O problema é o aluno que já está ali, né, numa fase média e final e não está gostando de nada. Esse que eu vejo um grande problema ali, porque realmente ali, né, hoje no mercado cada vez mais concorrido, né, cada vez ali, apesar de se ter ali mais ofertas, né, antigamente você tinha ali os aprimoramentos em São Paulo, né, não havia residência multiprofissional, né, então para quem tinha os cursos de pós-graduação pagos, né, mas hoje você tem até uma oferta maior, né, de possibilidades, né, e mesmo pós-graduação, né, a gente tem uma ampliação muito grande dos programas de pós em fisioterapia, que antes eram raros ali, muito vinculados a departamentos médicos ainda. Então, acho que a minha felicidade na graduação foi nesse sentido, de trilhar esse caminho, se envolver com projetos relacionados à ortopedia, à traumatologia, né? Isso ali, né, com ainda experiências, né, em diferentes setores e áreas ali que a Unesp proporcionava na época. Vocês vão lembrar, né, início dos anos 2000, ali a gente teve
a equipe de atletismo brasileira, ali o 4 por 100, ganhou medalha de prata na Olimpíada, né? E essa equipe treinava em Prudente, dentro da Unesp. É verdade. É lá de Prudente o berço, né? Sim, então você tinha ali, né, sob a tutela do Jaime Neto, que foi professor nosso ali, mas tinha ali, né, o Rodney Quirino, o André Domingos, o Anderson Luciano, né, o Vicente Quirino, que treinavam ali. Então a gente também transitava nesse meio em relação aos atletas ali, né, e também até atletas paralímpicos também na época ali. E a estrutura era aquela coisa, né, como eu lembro, teve uma equipe uma vez que visitou Prudente ali, acho que eram da Espanha, né, pós essa medalha de prata, que olharam e falaram, vamos ver o centro de treinamento, né, que existe aqui. Chegaram ali, era uma pista antiga, né, de placa ainda na época, que tinha umas placas que se soltavam e uma árvore, né. Então, o berço de treinamento ali era a pista da Unesp, né, então nenhum centro de grande excelência, ou seja, você tinha ali alguns extraterrestres que, né, faziam ali seu papel muito bem feito ali, né? E mesmo assim conseguiram destaque em uma modalidade ali que é super difícil, né? Individual. Se tem alguém que a gente pode chamar de outlier, essa é a situação, né? Porque não tinha estrutura, tinha realmente talento. Sim, e a estrutura da fisioterapia era isso, tinha ali, né, embaixo, ali na pista, algumas questões, tinha um ambulatório. Então a gente já transitava tanto em projetos de pesquisa, projetos de extensão e também nesse sentido. E essa transição surge ali, né, tinha alguns colegas, hoje grandes amigos ali, eu vou citar um ali, hoje professor Fernando Magalhães, da USP, ali da IASH, da USP em São Paulo, é um parceiro de vida ali, né, e essas tomadas de decisões conjuntas, o que nós vamos fazer depois, né, vamos prestar esses aprimoramentos, né, que para quem é de fora de São Paulo, para quem está escutando a gente, só explicando um pouco, lá atrás, quando a Secretaria de Saúde de São Paulo, né, regulamenta as questões de residências, né, principalmente a residência médica ali, para os outros profissionais de saúde, eles criam esse termo aprimoramento. Mas era hoje muito próximo do que é uma imersão grande, são mais de 2.000 horas práticas, né? Então você vive 1 ano ou 2 anos, a depender do programa, dentro de um hospital terciário ali. E em São Paulo, na época, era ali na USP São Paulo, na USP Ribeirão, na Unicamp, FAMEP, tinha alguns polos ali que tinham isso. Então isso era muito forte na época, né? Um caminho a ser seguido, prestar esses programas ali pelo interior de São Paulo. Que dê para comparar, só a título, né, para que as pessoas entendam o que é hoje, é um programa de residência, né? Exatamente. Houve até um ajuste alguns anos atrás, né, que a Secretaria de Saúde ali de São Paulo transformou isso num programa de especialização. Hoje eles usam o termo especialização, mas é muito similar a uma residência. Então, depois eu vou contar um pouquinho, mas eu cheguei a ser supervisor desse programa lá da USP. Eu acho que eles usavam, Rafael, não era especialização com treinamento em serviço? Eu me lembro que tinha uma terminologia assim parecida que eles usavam também. Hoje ali eles têm usado esse termo, né? Mas na época ali era o PAP, Programa de Aprimoramento Profissional. Só que aprimoramento, exatamente. Um certificado de 2.000 e tantas horas, você fazia ali uma jornada de 40 horas semanais e às vezes com plantão de fim de semana, sábado e domingo, né? Uma vez por mês. Então hoje eles fizeram essa correção ali, né? E ampliaram essa questão não só da bolsa, né? Mas também a questão ali de sair, talvez, com uma titulação, um certificado que tenha ali, né, no mercado um olhar melhor. Então, isso era muito forte, tanto que você tinha organizações, inclusive, do estágio ali, por exemplo, o pessoal que estava no último ano conseguia uma liberação para prestar essas provas, o pessoal que estava no terceiro ano assumia esses pacientes numa reta final de estágio, então tinha até uma organização interna na Unesp para isso. E ali a gente vai, né, se inscrever nisso. Eu contei a história do Fernando porque aquela coisa, né? Fim de ano, fim de faculdade, né? Preocupação. A gente pegou uma greve ainda no fim da faculdade, 60 dias. Então aquela coisa, né? Formamos, mas não formamos, né? Porque já tinha festa, tudo organizado. Então, a gente pegou uma greve, acho que de uns 60 dias, que parou o estágio naquele ano na Unesp, porque era uma coisa que nunca tinha acontecido. Então, como a gente vem falando, olha, às vezes as casualidades acontecem. E eu lembro muito bem que no momento de decidir o que a gente ia fazer, isso na República ali, com os amigos, né? Vamos se inscrever nesses aprimoramentos, né? A gente fez a inscrição em Ribeirão, daí São Paulo, tinha a questão da data de postagem, né?
Então a gente tinha a data de inscrição, mas a data de postagem, às vezes, como era via correio, né, tinha que ser não sei quantos dias antes, né? Então eu lembro que a gente perdeu essa inscrição de São Paulo. No fim, sobrou Ribeirão Preto no meu radar. E a gente foi prestar ali esse programa de aprimoramento no HC de Ribeirão, e aí acho que é uma grande virada de chave. Acho que o HC me permitiu ali, né, não só durante o aprimoramento, mas abriu portas depois, no sentido não só de pós-graduação, mestrado, doutorado, mas também eu fui fisioterapeuta ali concursado, né, por uns bons anos, né, então essa mudança de chave, essa guinada dá em Ribeirão Preto. Então era um programa que tinha uma concorrência grande também, você tinha ali acho que 200 para 8 vagas, né, alguma coisa assim, e eu lembro indo ali prestar essa prova, né, sem saber muito o que era, como era, né, adentrando no Hospital das Clínicas, que você tem ali 11 andares, 5.000 funcionários para mais, né, falando, bom, onde que eu estou aqui, né? E na época deu tudo certo, né? Depois a gente até acaba relembrando histórias ali, mas os supervisores ali depois eram colegas de trabalho, né, destacando ali alguns nomes, a professora Marisa, da USP Ribeirão, né, ela era ali, é ainda uma das supervisoras desse programa, era uma das principais ali, ou iniciais ali, pensando nas primeiras fisioterapeutas do serviço. A Mira, que foi, eu brinco, minha eterna chefe ali, que tocava o serviço com muita gana ali. Então, o HC me permitiu isso, cair num mundo que talvez eu não conhecia, né, e muito da questão do trauma ortopédico, que é uma bandeira que a gente sempre trabalhou também, né, então, lá dentro de Ribeirão, isso abre um leque de possibilidades, lógico, porque esse ano de aprimoramento é um ano de muito trabalho, né, então, aquela dedicação, como eu falei, 40 horas diárias, a questão de você ter uma bolsa ali, que lógico, era uma ajuda, né, hoje melhorou um pouco esse cenário, mas isso fortaleceu muito ali o conhecimento, porque você tinha que estar ali resolvendo o problema, por exemplo, lá na beira de um leito de enfermaria, então você tinha ali um pós-operatório imediato, seja letivo, seja de urgência, e sem aquela necessidade, ou sem a presença, né, de alguém do seu lado, falando, não, faz isso, faz aquilo, põe a mão ali, põe a mão aqui, né, porque você tinha ali bastante gente espalhada pelo hospital ali, é lógico, você tinha a figura dos supervisores, mas mais uma rotina de discussão, rounds ali, de discutir os casos. A gente já é profissional, né, Rafael? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Exatamente. Aproveitem, né? Eu e o João, a gente hoje está em supervisão de estágio, claro, o João na traumato, ortopedia ou na neuro, né? Que é bom, né? Porque senão não ia ajudar muito os coleguinhas, mas eu falo para os meus alunos, aproveitem a gente agora, porque a gente ainda aqui está na graduação e eu ainda posso, né, te orientar, claro, não vou atender para o aluno, mas a gente está ali por eles. Guiar. Né? E depois de dezembro, eu falo, vocês são vocês e Deus, né? Assim, vocês vão ter supervisores, mas vocês já serão profissionais. A responsabilidade daí vai ser só de vocês. Exatamente, já tem o carimbinho com o crefito batendo ali, né? Exatamente. Então, a responsabilidade já é sua sobre as ações. E ali em Ribeirão, uma vivência fantástica ali, né? Ou sempre quando me perguntam, a gente já teve alunos que também, aqui de Santa Catarina, que acabaram indo ali para São Paulo cursar, né? É uma experiência de vida fantástica, porque você cai realmente no treinamento em serviço, você cai ali com uma vivência grande, né? Prática, questões teóricas, né? Que na época tinha ali, então, só para vocês terem uma ideia ali, quando a gente chega em Ribeirão, já falei da professora Marisa, falei da Amira, né, daí tinha outro grupo de supervisores ali, mas como o curso de físio também vinha crescendo lá na USP em Ribeirão, né, um curso que surge, isso eu estou falando em 2005, que eu fui para Ribeirão Preto, né, então já tinha ali colegas hoje ali que já eram destaque na época, mas hoje ali, né, pensando em pesquisa, produção acadêmica, né, então, além da Marisa, a professora Débora Grossi, Ana Maria Siriani, dessa área mais da musculoesquelética, né, e depois a própria chegada do Rinaldo Guirro, né, lá, mas isso já é alguns anos posterior aí, junto, depois a Elaine também, então, a vivência que o pessoal tem, não só do serviço em si, dos supervisores, mas essa parceria e proximidade com a USP também abre uma série de portas. Claro. E eu acho que um ponto importante ali, né, principalmente para os alunos que vierem a nos ouvir, né, é aquela questão de já ter metas, não bem traçadas, porque isso ninguém tem, né, mas metas a curto, médio, longo prazo, pensando no que vai ser da vida, né, eu acho que
essa é uma estratégia que eu usei e acho que pode dar certo. Eu lembro quando eu entro no aprimoramento, eu falo, pô, e depois? Né? Vou ficar um ano aqui, o que eu tenho de possibilidades? Além de todo esse aprendizado, né? Aí tinha a vontade, talvez também, né? Um interesse pela pós-graduação, né? Então, pô, desse round de supervisores que eu tenho aqui, né? Quem possibilitaria isso? Né? A professora Marisa Registro. Que essa depois pós-graduação, quando você fala, isso veio depois, você estando lá na USP de Ribeirão, que você começou a pensar em fazer um mestrado, foi lá já na USP? Eu acho que a sementinha começa a iniciação científica lá na Unesp, né? Eu fui bolsista de iniciação científica, então tinha esse olhar também, pô, legal a vida que esses caras têm aqui, né? Pensando em pesquisa, extensão, ensino, né? Talvez seja uma opção futura para isso. E ali chegando, e eu lembro ali que eles dividiam os projetos de trabalho de conclusão do aprimoramento por supervisores, e coincidentemente ali um amigão nosso hoje, colega aqui da UFSC, e que essa relação começou ali em 2005 no aprimoramento, o professor Alexandre Marculino, a gente conversando, falou, bom, a Marisa é um nome legal, né, que ela está ali no mestrado, ela está ali no doutorado, né, vamos seguir esse caminho, deu super certo, né, colar nela. Vamos colar nela. Tanto que o primeiro artigo da minha vida é fruto desse trabalho de conclusão de curso, dentro do aprimoramento do HC. Isso nós estamos falando, sei lá, de quase 20 anos atrás, né? Mas já era algo que traçava ali esse caminho. Então, esse momento, né, de tomar a decisão e de o que eu vou fazer depois, eu acho que foi importante ali eu já ter isso pouco estabelecido ali, apesar das incertezas, né? Que hoje, por exemplo, a gente tem um programa de mestrado aqui, que eu estou como coordenador na UFSC, né? Mas a relação candidato-vaga e a procura hoje, relativamente, é menor do que aquele tempo. Por quê? Hoje você tem mais programas. Então, hoje eu acho que nem relativamente, é muito menor, né? Muito. Porque na nossa época, cara, era muito difícil. Assim, na verdade, não tinha nem programa específico, né? Tinha 2, 3 ali no Brasil inteiro. Quando e eu eram saí, muito concorridos. quando eu me formei, eu terminei em 2001, os programas de mestrado que tinham no Brasil era o UFSCar. E Eu acho acho que já que não tinha tinha o nem FMG. eu Eu acho, não sei eu acho que o FMG tinha já. Será que já tinha? E se não era... Porque, assim, eu me lembro quando eu terminei o mestrado, eu acabei engatando, né? Mas para eu validar o meu mestrado, que era... Eu fiz em reabilitação, fiz fora, né? Do Brasil. Eu só tinha opção de UFSCar e o FMG, e acho que é o UFSCar, que era o programa mais parecido com o meu. E isso foi 2005. Sim. Né, quando eu fiz a validação. E você tinha isso, né? Muitos profissionais, pela falta de programas na área da reabilitação, na área que a gente na medicina, iam fazer na biológicas, e se afastava da fisioterapia, né? Eu lembro de colegas que foi fazer em fisiologia, então estudar uma proteína X do animal Y, né? E isso se bioengenharia, muita gente ia, né? As bioengenharias de São Carlos, né? Daí tem o pessoal os pioneiros também que foram ali para Bauru, para Piracicaba, na FOP, né? Na Odonto, né? Então, o Rinaldo Rafael, e é por isso que eu admiro tanto esse pessoal dessa época aí, porque eles foram desbravadores, cara, para nossa profissão. Não tinha programa na nossa área, alguns conseguiram fazer fora do Brasil, né? Outros fizeram em outras áreas aqui, mas é graças a essas pessoas que hoje a gente tem tanto programa de pós-graduação em fisioterapia, né? Nós temos fisioterapeutas, doutores em fisioterapia, mestres em fisioterapia, por causa dessas pessoas. Então, já entrevistamos algumas aqui no Fisioverso, que é realmente para registrar essa memória aqui ad eterno, né? Para que essas pessoas sejam lembradas para sempre, porque, de fato, não foi assim, ó. Já não é fácil para nós hoje, né? Ou para quem está aí cursando um mestrado, um doutorado, a gente sabe das dificuldades que tem, mas assim, pense na época deles. Sim, exatamente. Era pesado. E aí eu lembro que, mesmo aí tendo esse norte ali, né, dentro da USP, e como a concorrência era muito grande, né, você tinha ali o famoso PG0, né, você ficava vinculado ao laboratório, né, mostrando serviço, né, dando aula, auxiliando em projetos, né, ajudando em coletas, e ali até chegar a sua vez de concorrer ali, né, e tanto que eu lembro que nesse momento que a gente vai prestar o mestrado, então, 2006,
eu acabo ali o aprimoramento. Acho que esse ano de 2006 foi o mais de incertezas na minha vida ali profissional, porque eu encerro o aprimoramento, aí a gente começa aquela questão, vou atender no domiciliar, né, vou buscar ali locais para trabalhar, então fui trabalhar numa cidade perto de Ribeirão ali, né, e aí, enquanto me preparava para esse processo seletivo do mestrado ali. E no fim deu certo ali, apesar da concorrência, ali, a gente acabou aprovado no fim de 2006. Então, 2006 é aquele ano de incertezas, né, tanto financeiras, né, porque deixa de receber uma bolsa, passa a ter que buscar ali, né, a maneira de captação, e esse processo ainda de, será que vai dar certo? Será que eu vou passar? Né? Como que vai ser essa seleção para o mestrado? E tudo caminhava nisso. No fim de 2006, aprovado no mestrado ali de Ribeirão, e tudo caminhava para aquela vida acadêmica, vamos dizer, clássica, né? Vamos submeter um projeto para a FAPESP, né? Vamos, né, aprovar esse projeto, ter uma bolsa de mestrado e seguir ali com o projeto de mestrado. Isso já no início de 2007, né? E é ali que tem grandes viradas e aprendizados e diferentes situações que também ajudaram, talvez, as minhas tomadas de decisões. Porque ali eu entro no mestrado, então, no início de 2007, né, trabalhando nessas questões de projeto e tal, e aí surge uma oportunidade, lá em Ribeirão Preto, tinha um convênio muito forte regional ali do interior de São Paulo, e eles estavam reformulando a questão da clínica deles. Então, tinha a clínica ali de fisioterapia com um profissional, né, com carteira assinada, e eles meio que reformularam ali para a empresa assumir ali, né, o setor que construir uma clínica, e uma clínica bem estruturada ali, na época era talvez uma das melhores clínicas de Ribeirão Preto ali, de tamanho e de volume, né, atendia 300 pacientes dia ali relacionado a esse convênio. E quando surgiu a oportunidade no início de 2007, né, então isso março, abril, né, e ali aquela conversa franca com a Marisa hoje, nossa amiga, né, frequenta a casa dela, frequenta a nossa casa, né, bom, Marisa, e aí, né, ela não, segue, né, se você tem essa questão da prática clínica, né, também a questão financeira, né, segue esse caminho e vamos, lógico, deixar em stand-by essas questões relacionadas à bolsa, né, tal, e vamos ver onde isso vai dar. Então, a gente começa nesse sentido, a tocar o mestrado e trabalhando numa clínica ali. Então, muitas vezes o aluno... Oi? Rafael, essa era uma clínica, então, privada, uma clínica particular. Privada, de um convênio ali no hospital, isso. E tinha alguma relação com o HC. O HC encaminhava os pacientes para essa clínica? Não, essa clínica era de um convênio privado, o convênio do Hospital São Francisco, que já faz 13 anos que eu não sei se ainda o São Francisco mantém essa marca, que às vezes, né, essas empresas vão, né? E não era vinculado ao HC, isso era uma clínica privada, que eu comecei a trabalhar no início de 2007, e começando a tocar o mestrado, disciplina, aquelas coisas. Então, trabalhava ali na época... Correria. Acho que era da 1 ou das 2 às 9 da noite, e concentrava as ações do mestrado de manhã. Então, de manhã, aquela questão de disciplina, né, de participar das questões ali vinculadas aos projetos da professora Marisa, tal. E ainda aí, nesse ano, surge mais uma situação que aí eu sou chamado de um concurso do HC. Então, eu tinha prestado um concurso no HC no fim de 2006, que o Hospital das Clínicas ele tinha um espaço para reabilitação dentro do próprio hospital, uma sala pequena para o volume de pacientes que tinham, e ali é construído o centro de reabilitação do HC. E aí teve um concurso, né, com algumas vagas, e a gente passou nesse concurso dentro do Hospital das Clínicas da USP, como fisioterapeuta. Então, 2007, né, eu saio no começo de desempregado, né, e vou para o fim de 2007, atuando em 2 hospitais. Então, no Hospital São Francisco e no HC de Ribeirão, e fazendo mestrado. E fazendo mestrado, eu falo, minha nossa. E agora eu vou falar uma frase do Rinaldo, amigo também, né? Tive a oportunidade de ser supervisionado por ele no pós-doc em 2018, né? E ele sempre falava, Rafael, se você quer pedir algo para alguém, pede para alguém que está fazendo muito, né? Porque essa pessoa vai achar um tempinho na agenda para fazer. Exatamente. Se eu falar aquele que não está fazendo muito, ele sempre vai falar, vou ver, vamos ver o que vai acontecer e tal. Então, só parafraseando ali o professor Rinaldo. E esse fim de 2007 é essa virada de chave. Então, eu começo a trabalhar... Aí eu mudo meu horário do Hospital São Francisco para de manhã,
começa a trabalhar das 7 às 11 da manhã ali, entro no HC a partir do meio-dia. Então, começo a trabalhar no HC da meio-dia às 6, e um mestrado rolando em todo esse meio termo, e aí a gente muda o roteiro. A gente vai para uma linha experimental no mestrado, algo que eu nunca tinha feito. Justamente no sentido de ter o tempo ali, né? E nisso o Alexandre já tocava, esse meu amigo, o professor Alexandre Marculino, já tocava uma linha experimental. A gente vai para esse caminho da linha experimental justamente para conseguir ter tempo hábil de fazer um bom projeto. Então a gente coletava isso, por exemplo, durante a semana, né? Que era algo relacionado a uma lesão nervosa periférica, e tratava com laser, né? A fotobiomodulação, que é algo que a gente estuda até hoje, e usava os fins de semana justamente para fazer aquela parte operacional, né? Lavar a gaiola minha, lavar a gaiola de quem lavou a minha durante a semana, né? Cuidar dos animais de todo mundo. Parceria. Então, exatamente. Então foram ali alguns anos nesse sentido, né? De trabalhar bastante durante a semana, conseguir coletar e ainda fazer todo esse trabalho de fim de semana. Então, quando precisava fazer a eutanásia, né, coletar as amostras dos animais, era um sábado o dia inteiro fazendo isso, né? Além desses cuidados, dessa parceria ali do manejo dos animais. Então, os alunos também chegam hoje e falam, professor, mas o que nós vamos fazer da vida, né? Eu faço residência, faço mestrado, vou atender, né? Não, o importante é você fazer o que você conseguir fazer bem feito, né? Porque chegar ali, né, fazer milhões de coisas, né, e não conseguir cumprir os combinados, isso é uma coisa que é importante, né? A gente tem prazos, muitas vezes na pós-graduação, a gente tem alguns combinados, algumas exigências, né, de produção da CAPES, então é cumprir os combinados ali, né? Mas sabe uma coisa que eu penso bastante, assim, né? Que esse momento inicial, ele é muito difícil, e como você falou, por mais que a gente tenha metas, a gente já saiba mais ou menos o que a gente gosta, a gente não conhece de fato a vida, né? E tudo pode mudar. Então, eu acho que é importante a gente, claro, ter essa meta, como você disse, que não é uma meta bem estabelecida, mas assim, pelo menos onde eu gostaria de chegar, e aí tentar. Porque às vezes numa experiência, né, como você teve, num aprimoramento, isso abriu portas para outras coisas, né? E de um mestrado, às vezes, tentou e entrou, do mestrado vão te abrir outras portas. E a vida é feita disso, né? Da gente tentando, a gente experimentando, mas acho que o mais importante é o que você falou, é fazer bem feito, né? Dar o teu melhor em tudo que você faz, porque aí sim as portas elas vão se abrir, né? Porque quando a gente faz uma coisa bem feita, acontece, né? Sim, deixa eu dar meus 2 centavos de contribuição sobre isso também, porque hoje, sempre que alguém vem me fala assim, surgiu essa oportunidade, talvez em outra cidade, alguma coisa assim, e me parece que a pessoa está sempre sofrendo, e assim, eu sempre falo assim, viu, mas não é melhor você ter essa possibilidade de talvez mudar de vida do que não ter? Sempre, a vida, ela oferece essas bifurcações às vezes, né? Vou pelo caminho da direita, pelo caminho da esquerda, vou pelo centro, o que eu faço? E eu sempre falo assim, viu, você já pensou que é melhor você ter essa possibilidade do que não ter? Porque sempre as pessoas sofrem, mas meu Deus, será que se eu tomasse essa decisão tal? A vida é feita de escolhas, sempre. E a gente tem sempre ônus e bônus também em cada uma das escolhas que a gente faz. Cada escolha é uma renúncia, mas aquilo pode te levar muito mais para frente também, e sair da nossa zona de conforto não é simples, não é fácil. Mas é isso que nos faz crescer enquanto pessoas também. Então, para contribuir só com esse fator, né, Rafael, mas segue a tua história, porque tá realmente muito bacana. Um pouquinho de coragem não faz mal a ninguém, né? Exato. Exatamente. E ali a gente toca esse mestrado e até fechando ele ali, a gente publica um artigo, que hoje é o artigo mais citado que eu tenho, a professora Marisa também, na defesa de memorial dela ali na USP também, mais citado dela, um artigo que a gente comparou ali diferentes questões da fotobio nesse modelo animal de lesão periférica, e isso fortaleceu ainda mais. Bom, acho que isso é uma área, né, que eu gosto, tenho afinidade, e a gente não perdia tempo, né? A gente estava trabalhando ali, fazendo milhões de coisas, mas, por exemplo, ali, Marisa, o que tem parado ali no laboratório de artigo, né? Tem algum dado, alguma coisa? Tem esse, vamos escrever um artigo, né? E aquela questão de muitas vezes já chegar com a solução, né? Então, esse é o artigo, já escrevi, já está submetido na revista tal, ok? Precisa, sei lá, de um aval seu, de uma assinatura para a gente submeter, algo assim. E isso foi já
construindo e preparando, pensando talvez num momento mais longo de tentar uma carreira, né, numa universidade pública, um concurso público, algo nesse sentido. Sim. E isso, lógico, né? Não é um trabalho, uma decisão que você faz do dia para a noite, né? Você tem que ir construindo isso, porque a produção acadêmica, ela é sistemática, ela é demorada. Então, no mestrado, a gente acaba fazendo tudo isso junto e misturado, e aí eu defendo mestrado no fim de 2009, acho que setembro de 2009, e aí surge mais uma oportunidade na minha vida que eu tenho que tomar decisão. Então, eu lembro muito bem, eu estava um dia no HC, né? Toco o telefone, Rafael, querem falar com você. Eu atendi ali, era a professora Andréa Licre, né? A professora Andréa Gasparini, que hoje está na UFTM. Ela era coordenadora da Unip em Ribeirão Preto. A Unip ali, uma universidade privada, né? Lá em Ribeirão Preto, ela era coordenadora da FIS. Ela falou, Rafael, você defendeu o mestrado? Eu defendi. Eu tenho uma professora que vai sair de licença maternidade. Você poderia vir aqui conversar, se tiver interesse em pegar algumas aulas, tal? Eu falei, é para hoje, né? Aí ela falou, vamos combinar amanhã de manhã, alguma coisa assim. Então, a gente já dava aula em alguns cursos de pós-graduação, aquelas questões de fim de semana, né? Em algumas instituições ali em Ribeirão Preto, na região de Ribeirão Preto, e aí surgiu essa oportunidade de realmente assumir uma turma, né? Estar dentro de uma universidade e tal. E eu lembro muito bem, assim, que a Andréia, a gente fez uma reunião de manhã, ela me mostrou a Unip e falou, bom, você vai dar aula à noite, ok? A turma é tal, começa hoje. Falei, vamos embora. E não era assim, né? Ortopedia, né? E traumatologia. Era saúde coletiva, era piscina terapêutica. Era isso. Eram algumas disciplinas nesse sentido. E ali a gente adentra a Unip. Então, aí a gente tem, então, sai o mestrado de cena, né? Que eu havia defendido, e aí surge, então, trabalhar no hospital de manhã, trabalhar no hospital à tarde e dar aula à noite. E dar aula à noite, realmente. Isso se toca por alguns meses, né? E coincidentemente, ou depois de algum período, e essa cena eu conto para a Andréia, é até motivo de risada ali, né? Que sempre quando a gente conversa, eu lembro muito bem ali, acho que eu não tinha um ano de casa. Eu entro no fim, setembro, outubro de 9, isso já em 2010, ali primeiro semestre, fim de semestre. A Andréia passa na sala dos professores e falou, Rafael, eu preciso conversar com você. Eu falei, beleza, eu ia aplicar uma prova, ela também falou, acabando a prova, vai na minha sala ali. E ali eu já fui para a sala falando, bom, né? O sonho acabou, né? Professor novo, menos de um ano de casa, né? Tinha sido efetivado naquele semestre, né? Porque o semestre anterior estava cobrindo licença. Falei, bom, acho que o sonho acabou, né? E apliquei aquela prova, tal, né? Talvez um pouco angustiado, né? E saí, fui para a sala da Andréia. Aí ela virou e falou assim, bom, vai ter uma boa notícia para te dar. É bom. Então, né? vamos esperar, vamos se apegar nisso, né? Aí ela falou, eu passei num concurso público, né? Eu tô indo ali para Uberaba, na Federal Triângulo Mineiro, e a vice-diretora da Unip, ali, que é a professora Melânia, né, que comandava ali alguns campos no interior, pediu indicações de nome para assumir a coordenação de curso. E eu estou te indicando, né, dentre esses nomes, você aceita? André, aceitar, eu aceito. Sem entender muito, né, todo esse processo, o que seria o volume de coisas, né? De demitido a coordenador, né, Rafael? Não, foi em questão ali de meia-noite, né? Assim, das 7 às 9 demitido, às 9h01 coordenador, né? Aí, lógico, acho que muito dessa questão também do jovem, né? Não, vamos encarar, tal, né? Falou, bom, então, eu até questionei, né? Porque eu tenho pouquíssimo tempo de casa. Eu falei, acho que isso é um ponto positivo, né? Porque não tem os vícios, né, e as questões relacionadas. Isso. E aí surge esse novo desafio. Então, no início de 2010, ali, eu viro coordenador de curso numa universidade privada, na Unip, com um volume gigante de alunos ali. Você tinha 700, 800 alunos ali no curso de fisioterapia. E aí eu tenho que tomar a decisão, né? E aí todo um arranjo ali, né? Agradeço também na época muito o pessoal do HC Amira, né? Que conseguiram inverter o meu horário no Hospital das Clínicas, né? Eu saio do Hospital São Francisco e começa esse desafio administrativo além da carga horária acadêmica. E tudo isso misturado, a Marisa me liga um dia e fala, Rafael, a questão é a seguinte, nós estamos numa transição de programa de pós-graduação,
que eu faço mestrado no programa da medicina, que tinha os docentes fisioterapeutas como permanentes ali nesse programa, e surge o programa de reabilitação e desempenho funcional da fisioterapia, né? Então, nessa transição de programas, a própria Marisa fala, bom, a gente vai estar abrindo as últimas vagas nesse programa relacionado à ortopedia, né? E ali, talvez a gente fique alguns tempos sem ter vaga para doutorado. E aí, você vai encarar esse doutorado? Eu falo, bom, Marisa, vamos embora, né? Vamos encarar esse doutorado. Então, nesse meio termo, acho que talvez até um pouco antes de ter essa notícia da coordenação, surge essa questão de prestar o doutorado. E ali a gente entra no doutorado. Então, olha lá, né, que eu falo das questões acontecendo e sem muito tempo de escolher, né? Trocar o pneu com o carro andando, né? Não, então vamos... E a coragem de assumir, né? Encarar esse doutorado. Isso é vida real, as coisas acontecem em paralelo. É assim mesmo. Sim. Então, a gente entra aí nessa questão relacionada à Unip, né, coordenação e aula, os pau das clínicas, e começa a tocar o doutorado. E nesse momento, bom, o que nós temos ali, né, de tempo e como que nós vamos tocar isso, né? O ensaio clínico dentro do HC. E aí a gente faz um ensaio clínico também relacionado ao nervo periférico, ali com síndrome do túnel do carpo. A gente consegue aprovar ali junto à professora Marisa, né, que um projeto que tinha bolsistas de auxílio técnico da FAPESP, então conseguia colocar profissionais para auxiliar nesse processo, que quem já desenvolveu o ensaio clínico sabe a dificuldade e a necessidade de uma equipe grande para isso, avaliador cego, né, interventor cego, a gente conseguiu desenhar bem esse estudo e foi tocando nesses anos de Hospital das Clínicas ali junto com o doutorado. E lógico, aí você tem uma produção mais encorpada, né, você tem algumas coisas acontecendo, e esse ritmo alucinante de vida, né? Eu lembro que eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava às 11, né? Então, isso de segunda a quarta-feira era 3 turnos, né? Na quinta, acho que eu tirava um período da tarde para dar uma respirada antes de ir para a universidade. E na sexta, eu deixava a sexta para as pós. Dava aula ali pelo menos uma vez por mês em alguma pós, então eu deixava aquela sexta-noite e o sábado para alguns cursos de pós-graduação ali por São Paulo, até Rio de Janeiro, uma época a gente ia para lá. Então, assim, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo feita, mas já pensando numa meta. Fala, bom, esse ritmo de vida, não me vejo com 50, 60 anos, né? Não dá para levar para sempre, mas no começo da carreira talvez ele seja, inclusive, fundamental. Sim, sim. Mas, lógico, você tinha a questão financeira que pesava bastante ali, né? Sim. Mas a questão mesmo do ritmo mesmo, de não ter tempo para outras coisas, outras atividades ali relacionadas, né? E aí eu começo a vislumbrar essa questão da universidade pública. Aí falando, bom, 2010, daí doutorado, vamos colocar ali 2010, 2012, talvez uns 10, 12 anos atrás ali, né? Falando, bom, o que nós temos de perspectiva, né? Então eu começo a colocar no radar ali esse pensamento sobre as questões de universidade pública. Isso ali eu tinha 2010 ali, eu tinha 29 anos para 30 anos ali, então já coloquei isso, talvez ali até uns 35 anos eu tenho que ter um caminho já mais bem traçado no sentido de planejamento futuro. Aí a gente já começa a definir melhor as metas, né? Isso. E aí a universidade pública surge como uma grande opção para aquilo que eu realmente, né, gosto de fazer, que é não só o ensino, mas pesquisa, né? Te permite uma bagagem administrativa também, como eu falei, hoje eu estou como coordenador do programa de pós aqui, do nosso mestrado, né? Já fui coordenador de curso aqui na UFSC também. Então, começa a surgir no radar esse pensamento sobre o concurso público, e ali é interessante também, né, nessas sucessões de coisas que acontecem na nossa vida, vocês devem lembrar ali que teve no início dos anos 2010, 2011, 2012, teve uma grande greve que também mudou a carreira, principalmente nas universidades federais ali, né? Isso mudou algumas pactuações ali em relação à carreira, né? E uma mudança que teve em alguns concursos ali foi no sentido da titulação. Então, até uma demanda, talvez mais do norte do país, norte e nordeste, teve algum período que os concursos não exigiam titulação mínima. Então, sim, qualquer profissional poderia concorrer. Hoje, né, voltou aquela questão do doutorado, né? Você pontuava a pós-graduação, mas você não tinha exigência mínima para conseguir se inscrever. Podia concorrer.
E ali surge uma questão interessante em 2013, né? Então, em 2013, ali começam a surgir esses concursos. Eu estava com o doutorado já para acabar, coletas encerradas e tal, mas tem uma questão que a Marisa foi em 2012, 13 para o pós-doc no Canadá. Tive até a oportunidade de visitá-la, ficar um período com ela ali. Então, eu estava com o doutorado pronto, só que aquela coisa, bom, vamos esperar a Marisa voltar para a gente fazer a defesa, né? Então, tocando a vida ali. E começa a surgir alguns concursos nesse sentido, e ali eu lembro muito bem uma colega ali, a Joana, que era nossa colega de faculdade, colega ali em Ribeirão, também dentro do HC, mas da cardiorrespiratória, falou, Rafael, tem esse concurso aqui, vamos arriscar? Daí eu lembro que eu olhei no mapa e falei, bom, Santa Catarina, deixa eu procurar aqui, UFSC, não é Florianópolis, o campus é Araranguá, litoral sul, né, do estado. Bom, nunca, né, tive nessa região, Santa Catarina já conhecia mais o turístico ali, né, Floripa, balneário, né, nunca tinha descido mais para lá. Bom, vamos tentar, já que não tinha essa exigência, vamos prestar e ver o que vai ser desse concurso, né, talvez sirva como bagagem para concursos futuros ali que possa tentar. Então, eu venho prestar o concurso aqui na UFSC com título de mestre, né, sem a titulação do doutorado ainda. E... Rafael, só uma curiosidade, ali o campus era todo novo, né? Não era só o curso? Não, o campus aqui, ele surge em 2010, 2011 e 1. Então, nosso campus, já era um campus novinho, né? Sim, nós temos o nosso centro hoje é o CTS, Centro de Tecnologia e Saúde. Uhum. Na época, quando nós chegamos aqui, tinha, além do curso de fisioterapia, tinha o curso de engenharia de energia, tecnologia da informação, ciência da computação. Então, esses eram os 4 cursos relacionados ali. Hoje ganhou corpo. Hoje, por exemplo, na saúde, a gente tem um departamento de fisioterapia e um departamento de ciências médicas, né? A gente tem também um curso de medicina atrelado aqui ao centro. Então, aquela coisa, uma cidade nova, região nova. Abriu vaga para várias áreas na Físio, né? Tinha orto, neuro, respiratória, acho que tinha um pouquinho de tudo, né? Eu me lembro desse concurso, porque a gente até está mais perto um pouquinho, né? Vizinha. E eu lembro que eu fiquei naquela, será que prestamos, não prestamos? Mas aí já era casada, aí as coisas... Não, quem está ouvindo está achando que eu não quero nunca sair de casa. Então, não sai de casa. Mas não foi esse o caso, foi outras questões. Nessa época eu já tinha saído de casa, já tinha morado sozinha, então eu evoluí com o tempo. Muito bom, Silete. E foi um concurso de várias áreas, né? Tanto que ali eu presto esse concurso, tanto que o concurso foi em 2 fases, né? Separadas. Teve uma fase de prova escrita, eu lembro que eu caí numa sala ali, acho que teve uns 45, 50 inscritos para essa vaga de ortopedia. E aí eu lembro muito bem ali, quando eu me inscrevi, eu falei, bom, deixa eu me organizar para esse concurso, deixa eu ver quais são os temas, né, desse concurso. Falei, esse tema aqui, bom, dou aula disso, esse tema aqui dou aula disso, esse tema aqui dou aula disso, ou seja, tinha 10, 12 temas, que era o que eu fazia já há alguns anos ali em Ribeirão, nas pós, né, dando aula ali. Então, é um concurso bem voltado para traumato, ortopedia, reumatologia e tinha alguma coisa de recursos ali também. E ali a gente veio tentar, né? Vim prestar o concurso, e aí tem um ponto importante também ali, né? Que surge uma pessoa que eu não conhecia e surge nesse concurso, que é o professor Marcelo Faria. Então, o professor Marcelo Faria, primeiro presidente da Abrafito, foi banca do meu concurso aqui em Araranguá. Eu não conhecia o Marcelo, não conhecia ali os membros da banca, né? O Marcelo é do Rio Grande do Sul, né? Isso, professor ali na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a gente até atua no programa lá também, né, na orientação. Então, hoje é um parceiro de vida, o Marcelo ali é um parceiro de vida de diferentes projetos, mas na época a gente não se conhecia, e aí eu vim prestar esse concurso. Então, aquela primeira fase da prova escrita já guilhotina uma galera, acho que ficaram 5 ou 6 para a segunda fase, que era didática, currículo ali, e dá tudo certo, né? Então, eu lembro que passo no concurso, passo em primeiro lugar, mesmo sem a titulação de doutor ainda ali. E eu lembro no fim do concurso, né, quando faz a apuração, tudo ali, né, da tramitação, o Marcelo vem conversar comigo e fala, bom, Rafael, agora conversando, né, sou ali de Porto Alegre, e a gente está começando um negócio chamado Abrafito. Então, surge a Abrafito ali em 2013, então
culmina com a subrafito virando a brafito ganhando corpo, já nacionalizada, então todos aqueles processos iniciais de criação da entidade, de organização de sites, sistemas ali. Então, eu lembro que isso acho que foi mais ou menos maio de 2013. Então, era bem o início mesmo da Abrafito. Então, daí toda essa mudança de cenário, né, de cidade, né, sair do calor de Ribeirão, cair no frio de Santa Catarina, né, então toda aquela mudança também de vida, né, aquele trabalho das 7 da manhã às 11 da noite, já combina num horário mais, né, habitual ali, e lógico, né, tentando ainda manter as redes, e um grande medo que eu tive lá atrás era isso, bom, será que ir para lá não vai me afastar das redes que eu tenho hoje? Que eram as redes do Sudeste, né, de pessoas. Sim. Pelo contrário, né, só ampliou, muito por conta dessas parcerias aqui no sul do país, mas também depois essa história da Abrafito, que faz com que a gente tenha hoje contato ali com gente do Brasil inteiro e, lógico, atualmente... E eu acho que essa é uma das grandes vantagens do caminho que nós trilhamos, né? Porque quando a gente talvez está muito, e também tem as suas vantagens, né? Mas quando a gente está muito em clínica, a gente acaba, pelo dia a dia, estando muito restritos a tudo que está mais próximo a nós. Acho que a nossa profissão, enquanto professor, né? E ao contrário do que muita gente faz, a gente nunca é só professor, então a gente tem que fazer, né? Tem que ensino, a gente tem que fazer pesquisa, tem que fazer extensão. Isso também puxa para o que o Rafael vai começar a falar um pouquinho, que é a Abrafito, as associações. Então, isso exige e é muito natural que a gente se conecte com o mundo, né? Assim, então, assim, a gente sempre está em contato, e não é com uma só pessoa, com muitas pessoas que se tornam uma extensão do nosso trabalho também, né? Então, acho que essa é uma grande vantagem que a gente tem. E claro que hoje, com tecnologia, internet, tudo isso facilita mais ainda, né? Perfeito, Sibeli. Então, a gente tem ali em 2013 essa questão já da mudança de vida por completo, né? Mudança de estado, e começa a surgir essas questões relacionadas à Abrafito. Então, daí eu lembro que ainda teve aquele momento, 2013, 2012, aquela confusão boa de se reorganizar a vida, né? Aí eu defendo meu doutorado, e eu lembro na banca, falamos da Elaine no início, né, da Elaine Guerra, ela foi membro da minha banca, dela falando assim, ela começa falando, o Rafael, ele falou para mim que ele ia lá tentar um concurso, né, ver o que ia dar, né, e agora tá indo embora aqui do serviço, né, foi embora do serviço e tal, né, então, o ver o que ia ser, né, já mudou completamente os ares ali. E aí a gente chega aqui na UFSC, um curso novo, como o João lembrou bem, você também, Sibeli, a questão foi uma oferta grande de vagas, então o curso aqui tocou 4, 5 semestres sem fisioterapeutas, né? Então, lógico, as pessoas que estavam aqui de diferentes áreas, né, farmacêutico, biólogo, bioquímico, né, tentaram fazer o seu melhor, mas você tinha muito a parte da fisioterapia na mão de substitutos, e ali, com essa chegada de 9, 10 docentes iniciais ali, a gente começa a reestruturar toda essa questão do curso, e mudar até algumas questões de PPC, tudo ali que a gente foi direcionando, talvez, para o melhor caminho. Então, o curso aqui, ele fez 10 anos recentemente, é um curso relativamente novo ali, né, mas a gente já trabalhou numa PCN em 2016, hoje a gente tem um programa de mestrado, né, e hoje finalizando ali a quadrienal, né, esse ano a gente tem o objetivo, a esperança ali de vir o 4 para entrar ali com uma PCN de doutorado, então hoje a gente tem um grupo docente bem interessante ali, e muitos colegas dedicados ali na pesquisa que busca ali essa questão mais direcionada ali também, né, para um provável doutorado ali para nós. Então isso impacta na vida da região, né? Então você pega ali, né, você tem programas no interior, né, você tinha ali na Floripa, né, Londrina e Porto Alegre, então surge um programa que começa a impactar vidas nesse sentido ali de formação, de ciência, produzir conhecimento, publicar artigos em grandes periódicos do mundo, né? Então, eu lembro de aluno falar, nossa, mas vou conseguir publicar um artigo em tal revista. Isso é um caminho bem interessante. Eu vou fazer um parênteses, viu, que ele soltou um bar ali no meio.
Então, isso é uma coisa... O paulista deixou de ser paulista. Exatamente. Eu estou a 50 quilômetros da fronteira aqui, né? A gente transita muito por Torres, mas surge esse regionalismo. Agora já eu aqui, quero né? ver você mostrando o chimarrão aí para nós. Isso é uma coisa que eu não me adaptei. O chimarrão, eu não me adaptei. Mas sabia que eu também não sou... Eu tomo... Muito raro, mas assim, quando eu tô com meu sogro, são ocasiões muito especiais, ou amigos, assim, estar no meio de gaúchos, e aqui no Paraná, a nossa região tem muito também, né, João? As pessoas aqui têm muito esse hábito. E às vezes acaba ainda, né? Mas não é uma coisa para mim que me super agrada. Assim. Em Prudente tinha o tereré, né? Que é aquele calor do campo, você tomar um negócio gelado, como que era, aqui né? Um bloco de gelo desse tamanho, né? Então... Mas aqui talvez o mate ainda ali não caiu na minha graça. Nós veremos, vamos ver daqui uns 10 anos. Já são 11 para 12 anos aqui, vamos ver. Mas aí começa todo esse trabalho aqui pela UFSC, né? E eu lembro que depois que organizou a casa, tem um colega ali de Porto Alegre, uma banca de concurso aqui, de outra área, inclusive. Eu falei, precisava do contato do professor Marcelo lá de Porto Alegre, né? Para se aproximar, pensando em redes mesmo da universidade, isso início de 2014. E aí eu mando um e-mail para o Marcelo, né, me apresentando, tá? Não, lembra do concurso, tal, e a gente tem até uma brincadeira que o Marcelo tentou me derrubar no concurso. Tem uma história que ele sempre conta, ele tinha trocado de celular, e aquela coisa, né, do digital, né, ele tinha trocado de celular, o celular começou a despertar na minha aula, na minha apresentação ali, na minha aula didática, o celular dele começa a tocar, e ele não sabia desligar, ele não conseguia desligar o celular. E aí eu lembro que ele fica em pé, ele leva o celular para fora da janela, assim, e meio que encosta a janela, aquele negócio tocando, e eu dando a minha aula e aquele negócio tocando ali. Aí ele briga e fala, ali tu passou no concurso, né? Porque tocando o celular, você não se atrapalhou em nada, né? Pô, na Unip, sei lá, tinha turma de 100 alunos, às vezes a gente dava aula, né? Até ele tentou te sabotar, mas não rolou, né, Rafael? Não conseguiu. E a história é boa nesse sentido, porque assim, ele falou, não, aí tu passou no concurso, né? Até você está falando a fala dele, né? Porque só faltou você me mandar sair da sala, né? O celular não vai dar, sai da sala, por favor, aqui, né? E aí a gente se aproxima dessa questão da Abrafito. Né? Então, começa a entender o que é esse movimento associativista, né? Lógico, já transitava algumas questões na AbraPG ali, mas surge essa história da Abrafito. Eu lembro que na minha primeira ida a Porto Alegre, Marcelo me apresentou ali a UFSC para Santa Casa e tal, e ia ter uma reunião da Abrafito de lançamento do site da Abrafito, para ver essa questão da construção, né? E hoje, o que é a entidade para o início, né? As dificuldades, principalmente financeiras, né? Captação de recursos ali, né? A gente tirando tudo do bolso. Sim. E ali, toda essa história da Abrafito, né? Vindo da Subrafito, o João ali também como Paraná, um dos berços ali dessa Subrafito, né? Então, quando nacionaliza, né? Lógico, os problemas também aumentam, né? E ali a gente começa a se aproximar da Abrafito. Então, tem o primeiro congresso ali em 2015, em Porto Alegre, e a gente vai construindo isso, colaborando lá ali, né, em algumas questões, e aí surge uma organização maior da Abrafito, né, as estaduais, e ali a gente, antes disso, cria algumas comissões especiais, que na época a gente usava até grupo especial, hoje é comissão especial dentro da Abrafito, que foi a comissão do trauma, que foi uma que eu criei, então a gente fez convênio com aquele movimento Maio Amarelo, né, que estava começando também, sobre a questão de prevenção de acidentes de trânsito, então a Abrafito cria-se esse convênio, então a gente começa a trabalhar o associativismo nisso, né, de buscar a questão da ampliação das ações da entidade, buscar ali algumas questões também para a sociedade civil, né, então a Abrafito começa a nos permitir, né, diferentes possibilidades, e ali a gente entra como primeiro presidente da Estadual Santa Catarina, quando a Abrafito já começa a se organizar, fazer a questão das eleições regionais, a gente entra nesse momento ali, né, com algumas questões dentro do Estado e trabalhando ali pela nacional, nesses grupos especiais, pareceres, e vocês sabem muito bem, né, daqui a pouco, quando eu for falar, quando a gente assume a Abrafito e a Cibele, compartilhamos de muitas coisas, né, eu pegando um fim, acho que da sua gestão, o meu início, né, então a gente tinha uma afinidade muito grande, eu procurava muito a Cibele, principalmente para entender
às vezes, os cenários políticos, né, por trás de diferentes situações que surgiam ali. Então, da Estadual de Santa Catarina, ali o Marcelo, ele fica 2 mandatos na Nacional e surge a transição da Nacional. E eu lembro muito bem, a gente estava num evento ali, acho que talvez da Abrapg em Campinas, isso, e a gente começa a conversar sobre isso, e o Marcelo fala assim, bom, a gente encerra meu mandato, né, no final do ano, né, e vai ter um processo eleitoral, tal, né, e surge mais esse desafio, né, bom, que tu acha de compor uma chapa, tal, e a gente vai atrás. Né, falou, bom, acho que é um momento de vida importante, né, e talvez ali, né, já tinha um respiro maior para assumir desafios desse porte, né, que uma presidência de entidade, né, não é pouco trabalho, né, são diferentes demandas, diferentes situações, diferentes lugares. E a Abrafito surge nesse sentido, né, a gente compõe a chapa da Nacional e na época ali, chapa única, né, e acaba sendo eleito para esse grande desafio que é tocar uma entidade técnico-científica, sem fins lucrativos, né, uma entidade séria, né, que preza por alguns conceitos, né, éticos e também relacionados ali à busca, né, por evidência, respaldando ali não só o profissional, mas também levando alguma coisa para a sociedade. Então, a Abrafito surge nesse momento de vida ali, a presidência nacional da Abrafito surge nesse momento, e um grande desafio, né, que quem passar aqui, né, que esteve à frente de uma entidade e vai compartilhar, talvez, né, das mesmas falas, né? Então, ao mesmo tempo que eu nem sabia, Rafael, mas a gente, acho que teve até dentro da associação, uma história muito parecida, e assim, né, sempre é um desafio, mas acho que um desafio grande, porque pelo que você falou, você veio depois do Marcelo, que foi o primeiro presidente da Abrafito por 2 gestões. Exatamente. E eu na Abrafim foi a mesma coisa. Eu fui a primeira, depois da Solange Canavarro, que foi a primeira presidente da Abrafim. Então, ela também fez 2 gestões e eu fui logo em seguida. E assim, claro, né, com uma associação já formada, já estabelecida, né, muito mais estruturada do que eles pegaram. Mas, ao mesmo tempo, uau, né? É a primeira vez que não tem aquela figura que todo mundo conhecia dentro da associação, né? Então é um super desafio mesmo. Já não é fácil suceder ninguém, né, Si? Ainda mais 2 pessoas como o Marcelo e a Solange, então a gente está falando aqui de monstros da fisioterapia nacional. Vocês tiveram realmente um desafio muito grande pela frente, mas eu conheço a história dos dois, eu sei que foi muito bem. Não vou dizer que as gestões foram melhores nem piores, mas foram da mesma qualidade, né? Tocando ali. E não existe melhor. Não existe melhor e pior, né? Até porque as demandas são sempre diferentes, né? Então. Sim, e momentos diferentes. Ontem mesmo a gente estava numa reunião, na verdade, agora estou no GT da Neuro do Cofito. Nunca para, né? Quando eu promete que vai sair Ontem eu estava na reunião da CT também do Cofito. Com o Marcelo, inclusive. E aí a gente estava falando, né? A Luanda, que é hoje a diretora científica da Abrafim, ela falou assim, eu estou contando os dias para terminar. Eu falei, ih, Luanda, você acha que vai parar? Mas nunca para. A gente sempre acha outra coisa para fazer. Não, mas eu estou cansada. Mais um ponto que eu acho importante, e Rafael, né? São 2 especialidades que, com certeza, tem o maior número de profissionais que atuam nessa área no Brasil. A fisioterapia traumato-ortopédica e a neurofuncional são especialidades gigantes, né, na nossa profissão. Talvez ali sobre a FIR da respiratória, são as 3 que têm disparado o maior número de profissionais atuantes lá no serviço, né? Com certeza. São as 3 grandes áreas, né? Assim, não que as outras sejam menores, não grande é isso, em número de membros mesmo, né? Sim. E ali, essa questão da transição, lógico, né? Um trabalho inicial muito grande que eles fizeram ali, né? Então o Marcelo brinca, né? Fala, a Virgínia, que é a esposa dele, não sabe, mas minha casa ali estava, né, no contrato do hotel, do primeiro congresso da Abrafito, do Plaza São Rafael. Então, assim,
As pessoas não têm ideia, né? Um congresso, né? O quanto que movimenta em relação a gasto, né? Um congresso, então, assim, e num início de trabalho que você não tem recurso em caixa, né? Então, os desafios, e eu admiro muito todo esse trabalho. Então, hoje, ali, a Abrafito tem uma estrutura operacional, né? Isso foi conquistado na gestão do Marcelo, passando pela minha, hoje na gestão da Aline, né? E que facilita muitos processos dentro e as tomadas de decisões dentro da entidade, né? Mas você pensar quem começou lá atrás, né? Sem nada de recurso, né? Entrar num desafio de fazer um congresso, ou mesmo buscando ali diferentes estratégias, né? Então, com certeza, a gente tem que admirar muito esses pioneiros ali e a gente... Assim, e não só trabalho técnico, né? Assim, se doar mesmo, porque assim, se doar financeiramente não tinha, né? A associação, ela nasce sem recurso algum, a associação nasce sem ter parceria com o COFITO, isso tudo também é uma conquista, né? Porque assim, o Conselho Federal, ele precisa entender que é uma entidade séria para chancelar. Com certeza, Né? Uma série de burocracias, né? Questões financeiras, né? Você tem uma série de documentos que são necessários nesses processos de convênio e quando é feito, né, um novo convênio, né? E a Abrafito ali, a gente começa ali a gestão em 2017 na nacional, vindo da estadual, então já transitava, né, tanto na estadual como nesse grupo criado do trauma ali, e com o desafio de manter a expectativa, né, da entidade, então o surgimento, né, o crescimento, a expansão, e a gente começa a ser muito feliz em algumas ações, né? Então, ainda na final da gestão do Marcelo, surge a parceria com a Artimed, né? Com o programa O Profísio, que a gente organiza junto com o Marcelo ali. Isso também auxilia muito as entidades, né? Essa relação com as editoras, né? Isso favorece ali muito a questão da entidade, né? E a Abrafito vai ali, lógico, conquistando seu espaço, trabalhando ali, né, em diferentes situações, e a gente faz o terceiro congresso ali em BH, junto com a Flávia, né, que foi a presidente do congresso, e muito satisfatório ver isso, né, o envolvimento de pessoas de diferentes regiões do país, né, diferentes alunos, né, e a participação de diferentes colegas, né, e a Abrafito ali, ela conseguiu também congregar ou trazer para dentro dela colegas que às vezes estavam no seu mundo da universidade, do laboratório, dos seus projetos, né? E isso também transmite essa credibilidade, né? A gente tem ali colegas, né, associados que foram membros de diretorias ali, né? O professor Rinaldo, por exemplo, né? Foi membro da diretoria São Paulo, né? Associado da entidade. E essa construção coletiva, né? Isso é uma fala que eu sempre faço, né? As pessoas, vocês devem ter ouvido também muitas vezes, mas o que eu ganho em fazer parte de uma associação, né? Então, quem começa perguntando aí já está totalmente equivocado, né? Porque é o que a associação vai ganhar com a minha participação, com a minha atuação, com o tempo que eu vou doar para aquele momento ali, ou para aquela entidade, uma situação, seja num parecer técnico-científico, seja na questão de divulgação científica, seja na participação de eventos, né? Então, como que a gente consegue contribuir, né, com essas pessoas que têm um interesse comum, que no caso aqui da Abrafito é a fisioterapia traumato-ortopédica, e pouco depois surge a reumatologia também. Eu vou contar daqui a pouco essa história da reumatologia, mas a Abrafito, felizmente, conseguiu congregar pessoas ali que se doam e se dedicam ali em prol da associação. Eu acho que esse é o grande barato desse tal de associativismo, né? A gente está ali conhecendo gente, conhecendo pessoas, né, transitando por diferentes lugares e pessoas com um interesse comum ali. Eu digo sempre, acho que eu já falei aqui 1000 vezes, assim, eu tenho certeza absoluta que, assim, eu sou uma Cibele antes da Abrafim e uma Cibele pós-Abrafim. Em todos os sentidos, assim, sabe? E olha que, acho que, né, assim como você, quando a Abrafim surgiu, eu já tinha doutorado, eu já tinha essa parte acadêmica muito bem definida. E claro que são marcos importantes, mas, assim, a minha vida mudou completamente, assim, em todos os sentidos e para o melhor.
né? Tanto é que eu saí da Brafim, mas a Brafim não saiu de mim. A gente Exatamente. está sempre fazendo, né? A fala da Solange, a gente não precisa de cargo para trabalhar pela Brafim. A gente está sempre fazendo alguma coisa, né? Exatamente. E tem mais um fator que é super importante também, né? Na verdade, com a participação nas associações, quem ganha de verdade é o paciente. Porque o profissional que participa de qualquer associação profissional, ele, assim, sem dúvida, ele vai ser... ele vai ter mais contato com as atualidades da especialidade, ele vai estar trocando ideias com pessoas que são muito boas em subespecialidades dentro da especialidade. Então, quem vai ganhar é lá na ponta. O paciente ele vai ser melhor atendido, porque cientificamente esse profissional ele vai estar mais baseado em evidência, ele vai estar mais... Ele está no mundo da especialidade, ele está trocando ideia com as pessoas, ele está participando de um grupo, ele participa de um GT, ele tem acesso a um parecer técnico, ele participa de congresso. Assim, ó, isso não tem como mensurar o ganho disso para a sociedade, né? E hoje, mais ainda, sabe, João, por isso que eu falo que, assim, nunca uma gestão é melhor ou pior, né? Porque as demandas, elas mudam e cada vez mais o mundo ele é muito rápido hoje em dia. E eu falo, né, lá atrás, quando a gente se formou, não que a gente tivesse poucas opções, mas, assim, as coisas não eram rápidas como são hoje. Hoje, os nossos alunos, eles se formam, eles têm 1 milhão de cursos que eles podem fazer, 1 milhão de coisas que eles veem, né, nas redes sociais, eles, né, é tanta opção que eles ficam perdidos. E aí que entram as associações também, porque a gente que tem, né, acho que como uma das grandes prerrogativas, mostrar o que dentro da traumato-ortopedia hoje tem evidência, hoje, se eu mostro que tem evidência, eu direciono essa pessoa para fazer, né, gastar o seu tempo, o seu dinheiro, o seu investimento em coisas que realmente funcionam, né? E o mundo, às vezes, diz muito mais forte coisas que não funcionam do que aquilo que funciona, né? Então, é nosso papel também, né? Eu concordo. Acho que a facilidade de conhecimento ali, né, que hoje se busca, né, as pessoas, que a gente conversa com os alunos hoje, ou com colegas, né, no sentido de saber filtrar, né, ter ali um melhor filtro, né, porque a informação está ali, mas talvez não seja a melhor informação e muitas vezes enviesada, né, enviesada por um valor mercadológico, enviesada por algo que às vezes não é tão bom assim, né? Eu costumo falar, né? Tudo que surge ali, eu tenho um método X infalível, que é o meu nome, levanta a orelha porque, né? Ou é algo que é tradicional, que está ali, né? É uma cinesioterapia, né? Com um nome comercial, uma ou é uma roupagem mais técnica bonita. manual, isso. Então, faça meu método Barbosa, que você vai resolver todos os problemas do seu paciente em 3 sessões, né? Então, tem que levantar a orelha e saber onde investir o dinheiro, que eu acho que o problema às vezes é isso, né, Sibeli? A pessoa investe um dinheiro e fala, opa, mas eu investi isso, bicho, mas esse negócio não é tão bom. Pô, mas eu já investi, né? Então, eu continuo fazendo para não perder o que eu investi, mas, né? E aí, cria uma roda, né? E às vezes, né, Rafael, leva até um tempo para ela perceber que aquilo que foi vendido não é exatamente aquilo. Ou mais ainda, eu falo muito, né, na neuro isso é muito claro, não existe método, técnica infalível. A gente trata pessoas, as pessoas são diferentes. Às vezes a condição de base, ela é igual, mas o que a pessoa precisa é o que ela precisa, não é o que o outro que tem a mesma condição de saúde precisa. Então, a gente tem que ter essa, eu falo, a essência da nossa profissão, ela já é muito forte. Então, a gente não precisa, às vezes, florear tanto, sair tanto. E eu tendo isso como certo, isso melhora até meu julgamento, né? Porque quando eu começo a fazer umas coisas muito que fogem do que a gente sabe que é a base, eu também tenho que me questionar, né? Sim, e surge ali o método, a técnica que é bom para tudo, né? Igual o biotônico Fontoura, né? Vocês devem ter tomado também, né? Na infância, que servia para tudo, porque nós estamos fortinhos, eu tô forte. Sim. Então, você pegava isso, meu método, minha técnica serve para tudo. Então, a gente vê que cada recurso terapêutico tem a sua
a sua... E não que somos contra a evolução e contra a tecnologia. Segurança, efetividade, a gente tem que mensurar tudo isso ali. Tudo isso. Exato. Né? Mas, assim, tem que ter filtro, né? A gente tem que saber o que a gente está realmente oferecendo para o nosso paciente. Eu sempre falo uma frase, assim, o nosso paciente, ele não é nossa cobaia de experimento científico. Exatamente. Você faria com a tua mãe, né? Com o teu filho? Tanto que para isso você tem que, se for fazer realmente um método científico, você tem que levar para um comitê de ética para ver, né, se a metodologia ali segue uma série de preceitos. Isso que a gente vem conversando das entidades, elas conseguem, né, trazer isso, né, e por ser uma entidade sem fins lucrativos, né, você consegue tirar esse viés mercadológico no sentido de né, tentar impulsionar diferentes coisas ali, né, e felizmente ali com a Abrafito a gente conseguiu construir hoje já alguns produtos interessantes, né, o próprio Profísico, a gente já falou aqui junto com a Artmed, né, que é o sistema de educação continuada, né, que a gente organiza junto com o professor Marcelo, e ali você tem a curadoria de chamar pessoas realmente, né, de determinado assunto, né, que é referência, que estuda aquilo, ou que tem aquilo na sua prática clínica, junto com uma bagagem científica, né, e fora isso ali, na nossa primeira gestão a gente fez um livro, junto também na organização com o Marcelo, que é a Fisioterapia Traumato-Ortopédica, que é um livro que traz ali a parte do trauma, traz a parte da ortopedia, e agora, no fim da nossa gestão, a pandemia ali, né, na gestão 2021 atrapalhou alguns processos, né? Então a gente iniciou um trabalho de um livro de agentes eletrofísicos na fisioterapia traumato-ortopédica, junto com o Durigan, lá da UNB, nosso colega de Brasília, e saiu ali, acho que em 2023 ou 24 o livro, acho que 24 o livro de agentes eletrofísicos. Então, assim, o bom da chancela, de uma editora como a Artmed, junto com uma entidade técnico-científica, é que você tem ali, né, um conhecimento ali, né, que tenta minimizar esses viés mercadológicos, né? Então, livros, textos, ou esse programa de educação continuada que consegue diminuir um pouco ali diminuir muito esses confundidores ali que a gente pode ter no mercado. E eu falei para vocês que ia contar um pouco a questão da reumatologia, isso também é algo que acontece na nossa gestão, né? Então, hoje a Abrafito é a responsável também pela prova de especialidades em reumatologia, né? Então, a gente inicia esse processo ali no meio da pandemia, então a criação de um projeto, né, apresentar isso ao COFITO, começar a discutir, né, essa área de interesse, né, para se tornar uma especialidade. Isso depois transita, né, por outros momentos dentro da entidade, já na gestão da Aline, nossa parceira também ali, né, junto com o grupo de reumatologia. Então, um trabalho que não é um trabalho que se resolve em um dia ou um mês, né, são coisas que às vezes levam anos. Então, a Abrafito, ela cresce nesse sentido, né, no sentido nacional, né, da traumato-ortopedia, hoje a reumatologia está dentre ali as especialidades, né, que a Abrafito abraça, né, e no fim ali da nossa gestão, a gente começa a ter também, né, na segunda gestão nossa, uma expansão internacional, vamos pensar o que a gente pode também ali, né, crescer e ter esse cenário internacional mais bem estabelecido. Então, a Abrafito tem ali, ainda na gestão do Marcelo, uma aproximação, isso graças a um grupo ali de fisioterapeutas. Vou destacar o Marcelo Bratti, que é aqui do estado de Santa Catarina, que começa a fazer esse trabalho junto ao iPhone. A iPhone, a Cibele conhece muito bem, ali como um braço, um subgrupo da World Physio, né? Estivemos juntos no Congresso sempre de Dubai. Sempre é vizinho do stand. Isso, a gente esteve junto ali no Congresso de Dubai, né? Então, a Abrafito começa a entender, né, tentar entender esse caminho para se tornar membro, né, organização membro da IFOM, que é a Federação Internacional de Fisioterapia Manipulativa Ortopédica, que é um braço ali, um subgrupo dentro da World Physio. E esse trabalho, lógico, né, inicia-se ali com o Marcelo, passa por nós, então um trabalho de formiguinha mesmo, né, então começa como uma organização, aí virou ali uma organização registrada, né? Então começa a ter ali uma participação maior, né? Como sendo talvez a referência nacional, né? Para essas discussões, e agora na gestão da Aline, a Aline consegue se tornar organização membro, né? Então no Congresso da IFOM em Basel, né? A Abrafito
o Brasil entra no cenário, né? Primeiro país da América Latina, essa organização membro ali, e com voz, voto, participação, né? E um crescimento muito grande, né? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco do Congresso, mas a gente pela primeira vez vai ter a participação da IFOM na programação, então o board internacional da IFOM vai estar conosco em Florianópolis, e muito do trabalho da Aline, que inicia ali numa comissão, quando ela era vice da nossa gestão, junto ao IFOM, e foi crescendo também nessa questão política internacional. Então a Abrafito entra nesse cenário da World Physio, né, lógico, né, via FB, que é quem tem ali, né, o convênio nacional ali com a World Physio, né, e a gente teve um apoio da Denise nessas decisões também ali na época, e hoje a Abrafito ali cresce internacionalmente na IFOM e também na ISAP, que no congresso ali de Dubai a gente faz ali também o convênio com o pessoal da ISAP, hoje ali com o professor Shen, na Universidade de Tóquio, né, esse convênio da Abrafito com os agentes eletrofísicos. Então, a gente percebe uma sementinha que foi plantada lá em 2013, que vem do sul do Brasil, que vem da Subrafito, hoje ali com voz, cadeira, discussões na World Physio. Então, é inimaginável que em 12 anos tudo isso aconteceria, né? Eu acho que nem nos melhores sonhos lá de quem começou a ideia, acho que talvez em Curitiba, até já conversamos sobre isso, a história da Abrafito um pouquinho aqui, tivesse tantas conquistas e tantos ganhos, né? Deixa eu só te pedir uma coisa, Rafael, com essa inserção da Reumato agora, chegou-se a se ter alguma conversa para ter alguma mudança no nome? Vai manter? Existe essa possibilidade? O que foi discutido? Não, por hora ali não houve nenhuma discussão ali em relação à nômina da entidade, pelo menos ali, né? Eu estou como coordenador técnico-científico na atual gestão ali, né? Mas alguns processos ficam ali a cargo da diretoria nacional, né? Mas não há nada em vista ali em relação a uma mudança a priori. A não ser que surja ali alguma demanda interna para ser discutida em assembleia, tudo como a tramitação exige ali dentro de um regimento, um estatuto ali, né? Mas às vezes eu vejo que é mais delicado, João, porque como surgiu, né, a Reumato para a Abrafito, agora a gente na Abrafim vai ter a da fisioterapia vestibular, a Subrafir, eu sei quantas eles têm, a gente perde a conta. Então, assim, acho que isso são... e acaba que não impacta no nome. Acho que, assim, o nome da associação, ele é a grande área, né? Aí a gente tem as outras que vão se agregando, né? Então, maravilha. Acho que, né, mais uma questão por isso mesmo, né? E a própria questão burocrática, né? Mudar estatuto, regimento, né? Envolve uma série de fatores ali. Então, assim, a gente contribui com a Abrafito até hoje, como a gente estava conversando ali, a Sibeli falou da CT do COFITO, a gente está participando também dessa CT, junto com o Marcelo, junto com a Aline, tem o pessoal da reumatologia também, a Paula Serrão, o Marcelo Cardoso, o Cristiano, a própria Andréa Alicre. Então, um trabalho que a gente não para, né? Ontem ali a gente ficou ali 1h30 de reunião para discutir algumas demandas, aí a gente tinha congresso online da Abrafito, então vai culminando em diferentes atividades. E a importância disso, né, de nortear, às vezes, alguns processos, né, então, esses pareceres técnicos científicos, né, tem uma importância grande no sentido da gente realmente ali, né, tentar entender o que é aquilo, né, aplicabilidade, segurança, efetividade para uma determinada técnica A, B ou C, né, então buscar mesmo um olhar, né, sem qualquer viés ali para algumas tomadas de decisões, auxiliando o nosso conselho nesse sentido. Então, só concluindo esse capítulo da gestão da presidência da Abrafito, né? Então foram 4 anos, né, com uma pandemia no meio, numa segunda gestão, que acho que mudou a vida de todo mundo, né? Então aí surge aquelas questões do online, né? Acho que muito do que a gente está fazendo aqui hoje, né, se deve, talvez, esse grande avanço digital, sem dúvida, a pandemia, né? Então era aquela coisa, estamos todo mundo trancado em casa, cada um no seu espaço, né? Vamos fazer live, né? Vamos conversar com as pessoas através... Até para não enlouquecer, né? Exatamente. E a gente com uma baixinha dentro de casa, né? A nossa fez 7 anos semana passada. Então, 2020, 2 aninhos ali dentro de casa, né? Então, acho que todo mundo ali tem histórias eu estava com 3.
Mas sabe que eu falei para o meu marido, assim, sempre, falei, nossa, que sorte que nós tínhamos os 3, porque pelo menos a gente não precisava ficar brincando 24 horas por dia. Não, só Eles faziam diferença. Brigavam. Eu sempre me orgulhava, falava, meus filhos não brigam. Depois da pandemia eles aprenderam a brigar de graça. Não, e tanto que eu lembro que ali, né, começa a faltar criatividade, né? Aí eu lembro que uma vez eu comprei uma lousa, um quadro negro ali, né? Falei, bom, vamos pelo menos escrever, desenhar, fazer alguma coisa aqui, né? Porque tinta faz muita sujeira, né? Vamos meter um giz aqui e fazer um negócio. E aí a gente brinca que a Luísa, né? Minha esposa também é professora aqui da UFSC, né? E a Luísa sai da pandemia meio que alfabetizada já, né? Com 2021 ali, 2 para 3 anos, ela já sabia as letrinhas, já sabia tudo. Você já teve um intensivo nesse período ali de reclusão. Exato. Mas ali com a questão do fim da gestão da Abrafita, acho que foi uma transição bem tranquila. A Aline foi minha vice, né, nos 2 mandatos, daí ela assume a gestão e a gente acaba atuando na comissão técnico-científica, né, a convite da presidência ali, e como a Sibeli falou, né, para trabalhar pela entidade, né, a gente não precisa ter cargo ali, a gente sempre vai se dedicar ali, né, e sempre ter um carinho, né, surge uma demanda, e aquela coisa, as demandas não surgem, vai chegar um processo, para você responder aqui 2 meses, né, é aquela coisa, chegou uma demanda do Conselho Federal, agora à tarde, para responder amanhã, 48 horas. Ou seja, repaginar a vida, sentar à noite, juntar um grupo de pessoas, fazer uma reunião para suprir, muitas vezes, as diferentes demandas. E ali nessa transição com a Aline surge o desafio do Congresso. Então, a gente está ali com o 5º Cobrafito, que vai ocorrer de 20 a 23 de agosto em Florianópolis, né? Sei que o João vai estar conosco, né? Fica o convite para a Sibeli, se quiser descer um pouco para Florianópolis em agosto. E o legal disso é que após 10 anos de congressos da Abrafita, né? 2015 foi em Porto Alegre, em 2025 volta para a região sul. Volta para o sul. Então a gente volta ali após rodar diferentes regiões para o sul do país, o desafio do congresso ali em Florianópolis, né? Então vai ser no Centro-Sul, centro de eventos ali de Florianópolis, e muita coisa ali pensada com carinho, junto com a diretoria nacional. Então a Abrafita também ela ganha um corpo muito interessante, ela ganha um rol de pessoas que se aproximam, né? Então hoje ali, se lá no início a gente tinha 3 grupos especiais, né, passou a 5, passou para 8, né, de repente ali, hoje a gente já está falando de 10, 12 comissões especiais, né? Então você vê a quantidade de coisas, né, relacionada à dor, relacionada a trauma, relacionada a agentes eletrofísicos, relacionada à terapia manual, então diferentes comissões que auxiliam nesse processo, que talvez no início ali a gente não tinha, chegava um parecer relacionado a um COFIT, ou mesmo a gente chegou a fazer um documento, vou lembrar aqui da ultrassonografia cinesiológica. Teve um percalço, alguma confusão numa época ali, de um profissional fisioterapeuta que ia ministrar um curso, e ali uma sociedade de uma outra profissão barrou isso, né? E, inclusive, ali esse cara era vinculado a um sistema de saúde, ele foi... Posso estar me atrapalhando em algumas questões ali, mas eu lembro que teve esse episódio, e eu lembro que nós na Abrafita, ele falou, bom, isso está errado, vamos fazer uma carta, né? Uma nota ali relacionada a isso. Juntei um grupo de pessoas, fizemos essa carta. E ali, mais tardiamente, a gente ficou sabendo que na defesa da ultrassonografia cinesiológica para fisioterapeutas pelo Conselho Federal, esse documento foi um dos que foi usado ali para isso, né? Então, assim, é um trabalho que, como a gente falou, que está no coletivismo, né, na defesa profissional, né, e isso leva para diferentes possibilidades, diferentes setores da sociedade. Até um outro exemplo, né, teve uma vez ali uma sessão no Senado Federal que queriam criar ali uma profissão que ia diretamente ao fazer do fisioterapeuta, né? Então, um código profissional. Então, a Abrafita foi chamada, junto ali na época com a SBOT, para discutir isso ali dentro do Senado Federal, e isso foi barrado na época. Então, a importância da entidade científica está nisso, né? Porque muitas vezes a gente tem empresas, né, que se disfarçam de entidades científicas, né, para vender curso, vender congresso, né, mas com fins lucrativos, né? Mas no caso ali das associações conveniadas, como a Abrafita, o Abrafim, que a gente está falando aqui,
a gente tem total isenção nesse sentido, né? E o trabalho que é feito, né, que reflete na ponta, como o João trouxe, né? Reflete no profissional que está ali na ponta da faca ali, né? Desde a questão da sua formação, da sua evidência, por exemplo, eventos online não tem gratuito, né? Auxiliando na formação profissional e até mesmo a defesa mesmo da profissão em diferentes esferas ali nacionais. E acho que é isso, né, Rafael? São muitas frentes e acho que é um orgulho para todos nós, né? A gente está falando mais aqui da Abrafito, mas isso se estende, obviamente, às outras, mas o quanto as associações cresceram em tamanho, em corpo, em reconhecimento mesmo. E representatividade, né, Sibeli? E o quanto a maioria das pessoas não tem noção do quanto é feito no bastidor, né? Porque exatamente. O que chega, né, para os profissionais não é nem um quinto do que se é feito, né, ali nos bastidores. Mas eu acho que é um orgulho para todos nós o quanto hoje as associações, eu falo assim, foi um ganho muito grande quando houve isso, né, lá pelo Conselho Federal das especialidades, e o quanto hoje as associações, elas contribuem para isso. Porque eu sempre digo, né, o Conselho Federal, os conselhos regionais, eles têm a sua finalidade própria, mas esse respaldo técnico-científico, ele vem das associações. Sim. Né? E a gente precisa colaborar, a gente precisa estar juntos, a gente precisa ter um alinhamento também para a coisa funcionar, né? Exatamente. E mais recente ali, a Abrafito, por exemplo, ali está com uma cadeira no Ministério da Saúde. Então, hoje a gente tem um representante titular e suplente ali em discussões relacionadas ao aparelho locomotor no Ministério da Saúde. Então, o trabalho que de bastidor que é feito justamente para traçar algumas diretrizes ali. Maravilha. E essa capilaridade, ela acaba sendo importante, né? Veja, convênio com a Associação Internacional, ter cadeira no Ministério da Saúde, que vai tomar decisões que são importantes para a nossa profissão futuramente, e assim por diante, assim, é graças às associações que essa capilaridade, ela vai se formando, né? E a gente vai criando sempre redes ali e relacionamentos importantes que vão fazer vão fazer grande diferença e, de fato, vão mudar a vida do profissional especialista. Associado, no caso, né? Exatamente. Rafael, e deixa eu te pedir uma outra coisa. Vamos lá. Sempre quando o papo é bom, né, o tempo vai rolando e a gente nem vê passar. Mas, assim, ó, quais são os planos agora para o futuro? Muitas coisas já foram feitas, né, já estão na mesa aí, estão rendendo frutos, isso é o mais bacana. Você vê que tudo aquilo que você plantou lá no passado, elas estão florescendo e dando frutos agora. E para o futuro, quais são os planos, as expectativas, o que você planeja? Claro, tem um congresso agora, daqui um mês e pouquinho para você organizar, que é um baita congresso internacional, então tem com certeza muito trabalho, mas depois do Cobrafito, por exemplo, o que você planeja aí? Bom, só pegando o gancho do congresso, então, né, o congresso internacional, como a gente falou, a gente está pela primeira vez com a participação do board da iPhone, né, tanto o Paulo, presidente da iPhone, como o Nathan, vice-presidente, vão estar conosco no congresso, e ali a gente vai fazer o primeiro simpósio da iPhone na América Latina, como pré-evento. Então, a importância desse envolvimento da Abrafito em se tornar organização membro, né? Então, a gente está ali com essas parcerias, né? Esse vai ser no dia 20 de agosto, né? No dia 20, isso, no pré-congresso. Ali, a gente tem a abertura no dia 20 do congresso oficial, no dia 20 no pré-congresso, esse fórum de fisioterapia musculoesquelética ali, Abrafito iPhone, com a participação desses colegas da iPhone e também a participação da América Latina. A gente tem uma série de colegas da América Latina que estão inscritos no nosso congresso e que virão ali para participar ali desse momento da iPhone, né? Então, colegas da Argentina, né, Chile, e outros países. O interessante é isso, né? Que muitas vezes a gente acha um congresso internacional é aquele congresso que tem palestrante internacional, mas não, né? O próprio projeto o PAEP, da CAPES ali, que a gente teve a felicidade de ser aprovado, tanto na CAPES como no CNPq, né? Que mostra essa credibilidade também científica da entidade, né? E do projeto do congresso, fala isso, não? O congresso internacional é aquele que tem participantes de fora do país, né? Internacionais, e não né? palestrantes, né? Então, às vezes as pessoas se confundem nisso.
No nosso congresso a gente tem gente da América Latina, tem gente de Angola, tem gente da Europa, gente da América do Norte. Então vai ser um mix de línguas e pessoas bem legal ali para a gente discutir. Então o congresso acho que fecha um capítulo importante dentro da Abrafito, né? Então se a gente está falando ali, começou numa estadual, no grupo do trauma, passa pela diretoria nacional, contribui depois da presidência ali com algumas questões, como a comissão técnico-científica e encerra ali talvez a cereja do bolo com um congresso desse porte, que apesar do grande desafio, e lógico, não se faz o congresso sozinho, a gente tem muita gente trabalhando nisso, né, comissão organizadora, comissão científica, Abrafito Nacional, então a gente encerra esse ciclo e fica pensando, o que virá depois, né? Agora a gente está na fase de encerrar, né, capítulos ali, então o congresso é um grande capítulo que vai ser ali, né, realizado em agosto. Eu estou como coordenador do programa de pós-graduação nosso aqui, então esse semestre que vem eu entrego isso, fecho o meu ciclo de 4 anos, talvez um pouco mais, ali em frente ao programa de mestrado em ciência da reabilitação aqui da UFSC, e ali a gente pensa no futuro, né? Então uma coisa que eu tenho vontade, um alinhamento é um pós-doutorado internacional, né? Isso não foi possível ali em 2018, visto também que eu era presidente da Abrafito, tinha um congresso, né? Então a gente optou por ficar no país e foi muito bem recebido ali na USP pelo professor Rinaldo. Então a gente tem essa projeção, talvez num intervalo mais próximo aqui, né? 2028, 2029, a gente organizar as coisas, fechar, né, nossa casa, pegar a baixinha e ir ali para uma experiência ali maior, né, internacional, vivenciar um laboratório mesmo ali por um ano ali com uma capacitação. Então, a gente almeja tudo isso ali, vislumbra isso nesse cenário mais próximo e, lógico, né, como a Cibele falou ali, né, a gente sai da entidade, mas a entidade não sai de nós, né, então continuar contribuindo com a Abrafito ali, né, em diferentes situações, seja numa comissão, seja numa diretoria estadual, né, ou seja sem nada mesmo, só estando na questão do palpite. Eu brinco disso, né, Cibele? O melhor cargo dentro da entidade é ser ex-presidente, porque você larga a bucha e vira palpiteiro, né? A gente muito comentarista, né? Exatamente. Tem até um grupo ali que estamos, eu e o Marcelo como ex-presidente e a Aline como presidente, que a gente discute algumas coisas ali bem interessantes, algumas tomadas também de decisão, então a gente vira o palpiteiro, né? Você começa a dar pitaco ali em algumas coisas ali, né? Assessor de assuntos aleatórios, Rafael, para ficar mais bonito o termo, o cargo. Exatamente. Eu falo para o meu marido que a profissão que eu acho que, claro que, né, mas que a melhor que existe no mundo é a de comentarista, porque meu marido, ele respira esporte, né, ele bota naqueles canais. Eu falo, gente, mas esse povo ganha para ficar falando besteira e falando o que vem na cabeça dele, se é certo, se não é, eles ficam lá, só falando. Aquela coisa fiscal, de obra pronta, né? Acabou o jogo, 4-0, ele vai falar mal do time. Então, porque errou, né? Errou na escalação, errou no esquema tático, errou não sei o que lá, né? Daí ganhou de 5. Não, acertou na escalação. Exatamente. É o fiscal de obra pronta, né? Mas os desafios futuros são esses ali, João. Lógico, a gente continuar contribuindo com a Abrafito, que a gente tem muito carinho, né? Independente ali do cenário, contribuir com essa estruturação em contrapartida da sociedade, né? Então a gente começou ali na nossa gestão na técnico-científica com campanhas anuais. Então a Abrafito hoje ela tem ali, ela está esse ano na 3ª campanha anual voltada para o paciente. Então esse ano está nas doenças reumáticas, né? Então nas redes, no site, né? A gente tem ali orientações, né? Informações voltadas para a sociedade em si, já foi relacionado ao envelhecimento, agora essa questão relacionada às artropatias ali, as questões da reumatologia. Então, é tentar contribuir para o profissional, contribuir para a profissão, deixar ali na nossa contribuição para a fisioterapia de uma maneira geral e também tentar chegar no nosso paciente, né, uma melhor informação, uma informação... a gente trabalhou também... que tanta coisa vai surgindo aqui, talvez fora da cronologia, né? No movimento Choosing Wisely, né? Então, o movimento Choosing Wisely, ele ali, que é um movimento que cresce dentro da área médica, né? Então, junto com um grupo ali, né? Vou destacar alguns nomes ali, o Renato
ali da Brafito São Paulo, junto com o Felipe Reis, ali da Brafito Rio de Janeiro, nos busca ainda na nossa gestão, na Brafito, a gente abraça esse projeto, né? Então a Brafito já tem algumas recomendações ou listas, né, dessa escolha sábia, que é o Choosing Wisely, que são o quê? Informações rápidas, tiro curto, né? Baseada em evidência científica, baseada na aplicabilidade, por exemplo, para dor lombar, né, não usar colete, né, como método de tratamento, né, uma série de coisas ali. E isso também cresce naquele caminho internacional, né? Então a Brafito foi a primeira da fisioterapia a nível nacional a ter a sua lista, uma das poucas a nível mundial. Acho que tinha a Itália, Estados Unidos e Austrália, se não me engano, quando surgem as listas da Brafito, né, junto ao movimento Choosing Wisely. Então são coisas que você vai plantando, né, trabalhando com grupos, com pessoas que também estão nesse propósito e reflete de uma maneira geral ali para diferentes segmentos. Com certeza. Tá vendo só, audiência? Sempre falo isso, quando o papo é bom, a conversa vai. Rafael, você vai ter que vir para um segundo episódio aqui, porque ficou muita coisa sem a gente comentar ainda, mas que seria interessante para o nosso público saber também. E com certeza a gente vai ter uma nova conversa em breve aí. Eu até já conversei com a Cia, a gente vai ver se em alguns momentos a gente consegue gravar presencial, que aí é diferente. Vamos ver se rola. Dependendo dos agrados, vou para Florianópolis. Aí, ó, tá vendo? Olha só. Rafael, para quem quiser te conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, quais são os caminhos mais fáceis para te achar, para a nossa audiência achar você? Bom, a gente atua junto ao programa de pós-graduação, hoje sou professor associado aqui no curso de fisioterapia da UFSC, né? Então, nos canais oficiais da universidade tem ali os nossos contatos, né? Além disso, o Instagram ali a gente alimenta com algumas questões. Então, o Instagram ali, professor _ Rafael Barbosa, em que a gente alimenta com algumas questões, principalmente dessas ações frente à Brafito, ou produtos gerados pelos alunos, ou conosco ali, né? Artigos publicados, né? O próprio Laboratório de Avaliação e Reabilitação do Aparelho Locomotor, que é o nosso laboratório aqui na UFSC, né? Então, a gente tem esses diferentes meios de contato e o próprio e-mail oficial, né? rafael.barbosa@ufsc.br, que já é algo meio ultrapassado o e-mail, né? Mas é algo que a gente consegue organizar bem, pelo menos eu falo, ó, uma das coisas mais organizadas da minha vida é a minha caixa de e-mail. E aí eu consigo limpar, responder em até 2 dias, porque o WhatsApp, muitas vezes, ali as conversas vão rolando, né? Vão rolando. Na hora que você para abrir o WhatsApp, já ficou alguma coisa para trás ali. Faz parte. Bom, pessoal, para quem não está no vídeo, está só no streaming de áudio aqui, o Instagram, então, do Rafael é @prof_Rafael Barbosa, Rafael Barbosa tudo junto, e Barbosa com S, tá? Cibele, quem quiser te achar, quais são os caminhos? Acho que meio parecido com o do Rafael, mas acho que o mais fácil hoje em dia, né, que até acho que, né, em questão de acesso mesmo, é o Instagram, então é @CibeleMeloQuinaut, e como eu sempre falo, eu tardo, mas não falho. Pode deixar mensagem, eu respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Antes tarde que mais tarde. Exatamente. E você, João? Bom, pessoal, quem quiser me encontrar, @investidordoutor, como falei no começo do episódio, se você tem interesse para aprender um pouquinho mais sobre finanças pessoais, orçamento, investimentos, né, saber investir a grana do nosso trabalho aí, que vai ser importante para o nosso futuro, aprender também a como investir no exterior, que hoje esse é um grande diferencial que o profissional da saúde pode ter. Me segue lá, tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que eu trago e vão fazer grande diferença para a sua vida no dia a dia. Rafael, se você quiser, eu vou ser o case de sucesso do João. Como tornar uma professora universitária, professora de universidade pública rica. Se você quiser, entra na fila. João, vai ser um desafio, hein, João? Vai ser um desafio. Eu falei para ele, se você conseguir fazer isso, meu Deus. Viu, tem um ditado que fala mais ou menos o seguinte: você não precisa ser rico para investir, mas para ser rico, você precisa saber investir. Então, basicamente, é isso. A gente tem que aprender e esses conhecimentos, eles são, de fato, libertadores. Mas vamos ver, vamos fazer o case aí com a Ci em breve. Ótimo. Rafael, muitíssimo obrigado, viu, pela tua disponibilidade de atender ao nosso pedido aqui. Quando te convidamos, prontamente você já aceitou, então foi muito bacana. Tenho certeza que todo mundo gostou muito
da nossa conversa, conhecer um pouco mais da história, né, das pessoas, nos faz admirá-las ainda mais. Foi muito bacana ver como você planejou todo o teu processo de construção ali profissional e que você conseguiu atingir tuas metas, teus objetivos, nunca ficou inerte, né, parado ali, sempre correndo atrás dos teus sonhos mesmo, né? Então foi muito bacana entender um pouquinho da tua história e tenho certeza que a nossa audiência aqui ficou muito inspirada com tudo isso, então muito obrigado por ter vindo aqui ao Fisioverso. Bom, eu que agradeço, foi um papo muito bom, né? Passou voando, né? E um episódio 2 ali, a gente está à disposição ali, e presencial, seria um prazer também reencontrar os amigos aí. Maravilha. Rafael, obrigada. Eu estava aqui até pensando, falei, nossa, foi uma conversa muito, muito boa, e eu te confesso que eu tive boas memórias, assim, sabe? Porque acho que em muitos momentos a nossa história foi muito parecida, sabe? Em muitas coisas ali, e isso me deu boas lembranças, boas recordações. Foi muito bom ter você aqui, mesmo que de longe, né? De forma virtual, mas foi muito, muito bom ouvir um pouquinho dessas histórias, e eu tenho certeza que a gente cumpriu mais uma vez com o nosso propósito, né? Eu não sei, acho que a gente nem acabou comentando muito, mas é um projeto que eu e o João, a gente já vinha conversando há muito tempo, e o nosso objetivo é justamente esse, assim, sabe? Mostrar para os fisioterapeutas o quanto a nossa profissão, somos suspeitos, né, para falar, mas é a melhor profissão do mundo, e quantos caminhos a gente tem, quantas possibilidades, e acho que isso ficou muito claro aqui nesse episódio de hoje, e eu te agradeço imensamente por ter, né, aceito participar aqui com a gente. Imagina, obrigado. Vamos para a nossa saudação final? Vamos. Então, 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.